Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 211. A reviravolta repentina deixou Konan atônita. Mas quando o sangue de Nagato espirrou em seu rosto, ela imediatamente voltou a si. Voxas! 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 Uma chuva de shurikens de papel foi disparada em direção ao homem mascarado, mas elas atravessaram seu corpo intangível. Tendo lidado com o homem mascarado durante anos, Konan já havia aprendido muito sobre suas habilidades. Sempre que ele se esquivava, seu corpo inteiro se tornava intangível. Aproveitando essa breve brecha, as asas de papel nas costas de Konan se transformaram em braços e se estenderam em direção a Nagato. Liberação de fogo, dança explosiva. Com o aprimoramento de Kamui, a distorção espacial acelerou as chamas, fazendo com que elas se chocassem contra os braços de papel de Konan e a derrubassem. Um fluxo de lodo negro jorrou do chão, destruindo o dispositivo no corpo de Nagato que expandia seu alcance sensorial. O fluido negro então o envolveu. Zetsu! Seu traidor! Konan ficou furiosa. Seu coração afundou como se o céu tivesse desabado. Zetsu Negro era um ninja renegado de Kusagakure, recrutado por ela e Nagato. Sua antiguidade superava até mesmo a de Kakuzu, e ele naturalmente assumiu a posição de subordinado de Madara. Mas agora que Nagato estava em suas mãos, Konan não se atrevia a agir precipitadamente, com medo de colocá-lo em perigo. Traidor? Zetsu Negro ergueu a cabeça e sorriu. Konan, do começo ao fim, eu nunca fui sua. Eu sou a vontade de Madara. Após garantir a segurança de Nagato, o humor tenso de Obito se dissipou. Ele se virou para olhar Konan com seu Sharingan. Que absurdo! Você realmente achava que Akatsuki era sua organização? Você realmente acreditava que o Rinnegan pertencia a Nagato? Nagato era apenas um fantoche que eu coloquei na frente. Quem diria que ele seria tão inútil? Ele mal conseguiu reunir algumas bestas com cauda. Então, não deveria eu devolver o Rinnegan ao seu legítimo dono? Obito estendeu o braço em direção aos olhos de Nagato. Yami tinha razão. Esses olhos nunca foram algo que o clã Uzumaki pudesse proteger. Eu estava gravemente ferido na época e não tive escolha a não ser deixar Nagato segurá-los temporariamente. Obito havia abraçado completamente a identidade de Uchiha Madara e agora revelava a verdade sobre o Rinnegan. Os olhos de Nagato se arregalaram ligeiramente. Então, toda a vida dele tinha sido uma mentira? Konan, corra! Uma violenta onda de chakra explodiu para fora, arremessando Zetsu Negro e Obito com força repulsiva. Konan também foi lançada centenas de metros para trás. Vai encontrar Shimura Yami. Ele não vai te matar. Eu cuidarei da vingança. Nagato rugiu. Ele sabia que não sobreviveria. Se Konan ficasse, seria morta por Madara e Zetsu. Yami era sua única esperança. Nagato já havia estudado Yami minuciosamente. Aquele homem não matava mulheres bonitas. Ele as levava para casa e as mantinha como cobaias. E a aparência de Konan definitivamente se qualificou. Dizer que queria que ela o vingasse era apenas para lhe dar um propósito, para mantê-la viva. Caso contrário, ele temia que Konan tirasse a própria vida. Tum tum tum. Ao cair pesadamente no chão, Nagato sentiu a vida escapar por entre os dedos. Suas pálpebras ficaram cada vez mais pesadas. Nagato. Konan caiu em prantos. Obito já havia retornado para o lado de Nagato, e o vórtice giratório do Kamui começou a envolvê-lo. Ora ora. Ratinho aqui, de novo a procurar comida. Uma voz brincalhona chegou aos ouvidos de Konan, interrompendo-a no momento em que ela tentava correr para salvar Nagato. Você. Obito rangeu os dentes ao se virar para encarar a figura parada no ar. Ele não esperava que chegasse tão rápido. Por que um monstro como esse existe no mundo ninja? Ele não planejava se revelar tão cedo. Estava esperando que Nagato e Konoha se desgastassem mutuamente para então aproveitar a oportunidade e se apoderar do Rinnegan e das bestas com cauda, controlando completamente o plano Olho da Lua. Obito não confiava em ninguém, nem mesmo em seu próprio povo. Ele sabia muito bem que o plano de Madara era usá-lo para manipular Nagato, para que a coleta das bestas com cauda pudesse prosseguir sem problemas. Depois disso, Madara seria ressuscitado com a ajuda do Rinnegan. Mas você é um Uchiha, e eu também. Esse instinto rebelde vive em todos nós. Por que você deveria liderar o plano Olho da Lua? Quero criar um mundo com Rin. Após lançar um olhar frio para Yami, Obito não disse mais nada. Ele entrou no espaço de Kamui e desapareceu. Nagato. Ao ver Obito desaparecer, Konan perdeu o controle e tentou correr atrás dele, mas Yami a segurou e a trouxe de volta ao chão. Me solta. Eu preciso salvar o Nagato. Konan se debatia desesperadamente. Você? Yami zombou. Ele tem um buraco no peito. Mesmo sendo um Uzumaki, não há como salvá-lo. Provavelmente já está morto. Então morrerei com Madara. O rosto de Konan estava tomado pelo desespero. Parecia que ela havia perdido completamente a vontade de viver. Yami lembrou-se de Pakura. Depois de descobrir que ela havia sido traída por Suna, ficou desanimada e sem vontade de continuar. Eu ouvi o que o Nagato te disse agora mesmo. Yami deu um passo para trás e apontou para o lugar onde Obito e Nagato haviam desaparecido. Se vocês os perseguirem agora, tudo o que os espera é a morte. E depois de mortos, quem se encarregará da vingança? Os olhos sem vida de Konan se contraíram. Yami voltou seu olhar para as ruínas de Yami. Deixe-me adivinhar. Você está planejando usar todos aqueles selos explosivos que você estocou para explodir até mesmo o Uchiha Madara? Como você sabe disso? Konan olhou para ele em choque. Apenas algumas pessoas sabiam que ela vinha estocando etiquetas explosivas. Nem mesmo os membros da Akatsuki tinham conhecimento disso. Ela havia reunido as matérias-primas secretamente através de ninjas da AMI e as fabricado por conta própria. Se Kakuzu descobrisse que ela estava gastando dinheiro que ele havia ganho com tanto esforço em etiquetas, ele teria traído a organização há muito tempo.
Kabuto trabalha para mim. Yami sorriu e soltou outra bomba. Conan sentiu repentinamente uma sensação avassaladora de perda. A Akatsuki que ela e Nagato haviam construído com tanto esforço estava repleta de espiões. Madara tinha pessoas infiltradas, Konoha tinha pessoas infiltradas. Mas não havia ninguém que realmente compartilhasse os mesmos ideais que ela e Nagato um dia defenderam. Yami olhou para ela. Nagato fez a escolha certa em seus momentos finais. Ele sabia que só eu poderia derrotar Madara. Se você quer morrer, eu não vou impedi-la. Mas se você quer vingar Nagato, então me escute. O que você quer de mim? Perguntou Conan calmamente. Simples. Yami sorriu. Você é um anjo, não é? Então sirva ao Deus. Eu o vingarei e você se tornará um anjo sob meu comando. Tudo bem. Conan concordou sem hesitar. Jiraiya tinha razão em uma coisa. Conan sempre foi uma seguidora. Do começo ao fim, ela nunca teve uma convicção pessoal. Tudo que ela fez foi apenas seguir Yahiko e Nagato. Ela não carregava verdadeiramente o sonho de trazer paz ao mundo ninja. Ela era apenas uma mulher comum. Ame. Há uma hora, esta vila ainda podia ser considerada uma pacífica vila ninja. Agora, foi um verdadeiro inferno. Após um Super Shiha Tensei e uma devastação planetária, esta pequena vila ficou devastada a ponto de ser irreconhecível. Felizmente, Ami tinha um protocolo de resposta a desastres. Assim que a batalha começou na Torre do Deus, os civis começaram a evacuar. As baixas não foram muitas, mas a cidade ficou em ruínas. Yami e Conan rastrearam Kakuzu e Idan, que haviam sido subjugados pelos clones de madeira. Quanto a Kizami, eles o deixaram escapar, meio que de propósito. A linha temporal atual havia se tornado completamente irreconhecível. Óbito precisava ser vigiado de perto. Entender seu próximo passo era uma prioridade. Idan, sendo um fanático sem cérebro, não valia a pena persuadir. Yami simplesmente o colocou sob o efeito de Genjutsu. A partir de agora, Idan serviria como um inferno. Sua missão? Avançar cegamente e usar seu corpo imortal como escudo humano. Quanto a Kakuzu, você e Konoha estão destinados a ir para o mesmo lugar. Yami sorriu. Sua façanha de tentar assassinar o primeiro Hokage ainda está registrada em nossos arquivos. Kakuzu, com seus 4 corações destruídos, parecia pálido. Yami, você está aqui para vingar a Shirama? Essas antigas mágoas não têm nada a ver comigo. Yami balançou a cabeça. Eu apenas admiro sua dedicação ao dinheiro. Já que é assim, por que não trabalha para mim? Ele fez um gesto na direção de Conan, que estava parado em silêncio por perto. Seu líder foi emboscado e morto pelo traidor Tobi. A nova líder da Akatsuki é Conan. Ela e eu firmamos uma parceria, então tecnicamente não é traição. Não é importante, interrompeu Kakuzu. Quanto você está pagando? Kakuzu sobreviveu por tanto tempo graças ao seu medo da morte, a sua disposição para trair e a sua completa ausência de culpa. Moralidade? Ele não tinha nenhuma. Você receberá o mesmo salário que um Jounin de Konoha. Kakuzu franziu a testa imediatamente. Mas Yami continuou. As missões que eu lhes dou não têm nada a ver com Konoha. As recompensas serão calculadas por missão. O rosto de Kakuzu relaxou. Muito bom. 100 comissões. Um empregador exemplar. Mas a frase seguinte de Yami o deixou visivelmente animado. Como bônus de fim de ano, darei a vocês uma chance por ano de apostar contra Tsunade. O quanto vocês ganharão dependerá da sua habilidade. A respiração de Kakuzu ficou pesada. Você quer dizer, o lendário otário do mundo ninja? Após retornar a Konoha, Tsunade não saía mais para jogar com tanta frequência devido à supervisão de Yami, mas suas perdas anuais não diminuíram nem um pouco. Com sua renda do Hospital Konoha, consultas particulares e seu alto salário, ela ganhava tanto quanto uma grande corporação. O título de otário lendário só se tornou mais renomado. Sempre que ela aparecia, apostadores de todos os lugares acorriam a ela como mariposas à luz. Às vezes, até Yami seguia Shizune e ela secretamente para ganhar um dinheirinho extra. Apostar com Tsunade? Isso valeu mais do que qualquer missão de nível A. Se eu puder apostar com a Tsunade uma vez por ano, então você será meu chefe de agora em diante. Kakuzu já não dava mais atenção a Conan. Sua lealdade agora pertencia completamente a Konoha, não a Yami. As trepadeiras que prendiam Kakuzu deslizaram de volta para o subsolo. Com seu olho mental do Kagura, Yami localizou Kakashi e instruiu Kakuzu a carregar Idan e segui-lo. Quando chegaram, Kakashi ainda estava lutando contra vários ninjas de Yami. Conan imediatamente gritou. Chega, pare. Anjo-sama. Os ninjas de Yami pareceram aliviados, como se tivessem recuperado a coragem. Ao ouvirem a ordem dela, recuaram imediatamente, deixando para trás Kakashi e a inconsciente Ajizai. Anjo-sama, Deus-sama eliminou o inimigo? Perguntou um dos Jounin animado. Conan olhou para Yami, que permaneceu em silêncio, e suspirou interiormente. Então disse, Godo, você está encarregado de reconstruir Yami. Deixe o resto comigo. O Jounin chamado Godo finalmente notou Yami. Suas pupilas se contraíram em horror, e ele quase gritou, mas foi interrompido bruscamente pelo olhar penetrante de Conan. Ele recuou rapidamente e não se atreveu a olhar para trás. Yami baixou a mão que estava levantada com um pouco de arrependimento. Seu subordinado é muito esperto. Conan franziu a testa. Eu já concordei em trabalhar com você. Você ainda vai matar meu povo? Você sabe melhor do que ninguém o ódio que eles nutrem por Iva, Suna e Konoha. Durante a Terceira Guerra Ninja, Ami tornou-se um campo de batalha devido à sua localização. Essa guerra deixou inúmeros órfãos. Aqui nesta terra, todos eram Pen. Simplesmente lhes faltava o seu poder. Yami olhou para a cidade em ruínas. Meu plano original era limpar tudo. A expressão de Conan mudou. Hostilidade brilhou em seus olhos. Mas por você, darei uma chance a esta aldeia. Enquanto eles se mantiverem quietos, não farei nada. Mas se eles não conseguirem se controlar, deixe comigo. Conan recuperou a compostura. Eu vou mantê-lo sob controle. Eles não vão te causar problemas. Yami não disse nada. Okage-sama, isto é,
Kakashi se aproximou com uma expressão de confusão estampada no rosto. Eles não estavam lá para destruir a Akatsuki? Como isso se tornou uma parceria? O líder da Akatsuki, Pen, está morto, assassinado por um dos seus. Yami caminhou até a Jizai, que estava inconsciente, e a selou em um pergaminho. A morte de Jiraiya foi vingada, mas uma ameaça ainda maior surgiu. O Rinnegan foi roubado. Para vingar Pen, este anjo trouxe os sobreviventes para se juntarem a mim. O Rinnegan? A expressão de Kakashi mudou. Quem poderia tirar algo de você? Yami lançou-lhe um olhar estranho. Uchiha Madara. Seu ninjutsu espaço-temporal é tão irritante quanto o seu, e mais difícil de pegar também. Kakashi suspirou frustrado. Certo. Ao prender o pergaminho nas costas, Yami olhou subitamente para Konan e Kakuzu. Ouvi dizer pelo Kabuto que o Iruko também entrou para Akatsuki. Por que ele não apareceu? Capítulo 212. Aquele cara, Iruko, é realmente um indivíduo talentoso. Num mundo onde a linhagem sanguínea é tudo, é extremamente difícil para uma pessoa comum ultrapassar os seus limites naturais. Ou você dedica sua vida como Might Guy e a troca por um momento de brilhantismo. Ou, você muda seu destino através da perspicácia e da determinação, como fez Orochimaru. Iruko e Orochimaru são do mesmo tipo. Ambos possuem mentes científicas raras no mundo ninja e ambos almejam o Kekkei Genkai. A técnica Quimera desenvolvida por Iruko permite que ele funda outros ninjas ou bestas invocadas com seu próprio corpo, combinando até mesmo o Kekkei Genkai. Valendo-se dessa habilidade, ele já roubou diversos Kekkei Genkai e apareceu em cartazes de procurado em várias vilas ninja. A nova aldeia de Yami sempre valorizou talentos científicos como esse. Infelizmente, após se juntar a Akatsuki, Iruko deixou claro que era leal a Madara. Konan e Nagato nunca confiaram totalmente nele, e ele havia sido enviado em uma missão há algum tempo, então não estava na base. Como não conseguiram encontrá-lo, Yami não se deu ao trabalho de procurá-lo. Ele simplesmente trouxe todos de volta para Konoha. Considerando o momento, Sasuke e os outros já deveriam ter concluído sua missão. Por que você capturou a Jizai? Ela é apenas uma genin. No caminho, Konan finalmente verbalizou a pergunta que tinha em mente. Ela conhecia a Jizai, mas apenas porque a garota tinha um potencial um pouco maior do que a maioria dos outros na vila. Era só isso. Seu talento não era surpreendente e, na melhor das hipóteses, ela poderia se tornar uma Jounin algum dia. Até mesmo Kakashi aguçou os ouvidos, interessado na resposta. Tantas perguntas. A expressão de Yami não mudou enquanto ele sobrevoava a floresta. Às vezes, as coisas são baseadas na intuição. Você não acha que ela tem uma voz fofa? Konan refletiu seriamente sobre o assunto. A Jizai completou 16 anos este ano. Sua voz era suave e jovial. Era realmente encantadora. Só por causa disso? Seus olhos, que sempre haviam sido indiferentes, agora demonstravam incredulidade. Como Kaji, por que ele estava sempre focado em coisas tão triviais? Porque eu gosto. Isso já é motivo suficiente. Yami disse isso enquanto acelerava. Quando Yami e seu grupo retornaram a Konoha, a equipe de Sasuke já havia chegado meio-dia antes. Após ouvir o relatório de Sasuke, Yami assentiu. Muito bem. A Vila Oculta da Névoa é realmente fraca. Até mesmo Terumimei carece de jutsus ofensivos fortes. Mas se você encontrar aquele velho Onoki, tome cuidado. Seu Susanoo não resistirá ao seu estilo poeira. Sasuke não contestou. Mesmo sem ter presenciado a liberação de poeira pessoalmente, ele já havia experimentado o terror da eliminação da linhagem sanguínea. Da última vez, ele quase foi morto por aquele lunático, Senju Tobirama. Sensei, Pen já foi derrotado por você. Não há mais ninguém em todo o mundo ninja que possa nos deter. Agora é o momento perfeito para varrer tudo. Sasuke era, sem dúvida, um radical. Sua obsessão por remodelar o mundo era ainda mais profunda que a de Naruto. Embora uma das vilas ocultas já estivesse em caos, as outras vilas ninja não estavam em situação muito melhor. Vila da Névoa era uma bagunça. Em Kumo, a facção conservadora havia sido quase dizimada pelo clã militante Yotsuki. Desde a fundação da vila, o cargo de Raikage sempre esteve nas mãos do clã Yotsuki. Em Iva, a família do Tsuchikage detinha poder absoluto, e suas intrigas não eram menores do que as de Konoha. Quanto a Suna, agora estava melhor, mas seu histórico de traição e perfídia havia deixado uma péssima impressão. Para Sasuke, este mundo estava irremediavelmente doente. Precisava de uma reinicialização completa. Não se preocupe. Yami acenou com a mão e recostou-se na cadeira. Deixe que os grandes países se preocupem. Konoha só precisa se preparar conforme o planejado. Embora Sasuke se sentisse um pouco desapontado, ele ainda respondeu com relutância. Então você tem alguma missão para mim? Eu faço. Yami fez Sasuke esperar um pouco e então convocou Naruto, que acabará de retornar de uma missão com Yamato, através da Anbu. Assim que Naruto entrou no escritório, Sasuke agiu conforme as instruções de Yami e o agarrou. Os olhos de Naruto se arregalaram em horror enquanto ele observava Yami se aproximar lentamente. Yami, isso é demais. Não faça isso. Chega de besteira e engula o choro. Yami segurou um sapo pergaminho quase do tamanho da cabeça de Naruto e o enfiou direto na boca dele. Essa foi a demonstração máxima do potencial humano. Um sapo tão grande e o Naruto conseguiu engoli-lo inteiro. Sasuke soltou-o divertido. Naruto caiu de joelhos e engasgou por um tempo, mas nada saiu. Está tudo bem. O sapo pergaminho só entrou no seu corpo para deixar uma chave. Assim que terminou, foi convocado de volta ao Monte Myobuku. Ouvir aquilo fez Naruto se sentir ainda pior. Ele olhou para Yami com ressentimento. Yami, por que você não me disse antes? Eu pensei que o sapo ia comer minhas entranhas. Como eu ia saber que você não tinha um mínimo de bom senso? Yami deu um tapa na cabeça de Naruto e voltou para o seu lugar. Sasuke, sua missão é ajudar Naruto a controlar completamente o chakra da Kyuubi. Sasuke ficou surpreso. Não sei nada sobre técnicas de selamento.
Seu conhecimento sobre selamento se limitava a guardar ferramentas ninja nos padrões de selamento em seu corpo para fácil acesso. Ajudar Naruto? Isso parecia muito além de suas capacidades. Yami balançou a cabeça levemente. É exatamente como Shizui fez antes. Você só precisa suprimir a Kyuubi se Naruto começar a perder o controle. Você possui um Mangekyo eterno, então suprimir uma besta com cauda não deve ser difícil para você. Originalmente, eu deveria monitorar o Naruto, mas agora tenho assuntos mais urgentes. Então, estou deixando isso com você. Entendo. Agora que sabia que tudo o que precisava fazer era suprimir a fera, a expressão de Sasuke voltou ao normal. O Mangekyo é o nêmesis de todas as bestas com cauda. O Mangekyo eterno é o ancestral das bestas com cauda. Suprimi-las era brincadeira de criança para ele. Naruto, se você quer se tornar um Jinchuriki perfeito, existem 2 estágios. Naruto endireitou-se, encarando os 2 dedos que Yami ergueu. Primeiro, sem depender do selo, você deve extrair chakra da Kyuubi com sua própria força. A maioria dos Jinchuriki só chega a esse estágio. Eles podem forçar uma transformação em besta com cauda, mas ainda é um poder emprestado. Nunca será mais do que a soma de suas partes. Em segundo lugar, Yami retraiu os dedos, sua voz tornando-se etérea. O segundo estágio é a ressonância com a besta de cauda. Yami, isso é muito difícil. O rosto de Naruto se fechou. Toda vez que encontro aquela raposa maldita, tudo que ela faz é me xingar. Ela é muito desagradável. Como é que eu vou falar com ela? Esse é o seu problema. Yami ignorou as reclamações de Naruto. Existe um lugar chamado Cachoeira da Verdade na Terra do Relâmpago. Killer Bee, o Jinchuriki das 8 caudas, superou seu lado sombrio lá e eliminou seu ódio pelas 8 caudas. Foi assim que ele se tornou o único Jinchuriki perfeito. Mas acho que você não precisa disso. É normal sentir ressentimento. Você sofreu tanto por ser um Jinchuriki. Você mal seria humano se não sentisse ressentimento. O importante é se você poderá tratar a Kyuubi como igual no futuro. Diante disso, Yami suspirou. As bestas com cauda também sofreram. Você vai entender eventualmente. Naruto escutou atentamente. Ele frequentemente entrava em seu espaço selado para conversar com Minato. No fundo, ele não acreditava que a Kyuubi odiasse os humanos apenas por serem bestas. Tinha que haver um motivo. Vou tentar. Naruto não parecia confiante. Se você não se tornar um Jinchuriki perfeito, jamais derrotará Sasuke. Usar Sasuke como isca sempre funcionava com Naruto. No momento em que ouviu isso, ele saiu correndo do escritório gritando para Sasuke treinar com ele a noite toda. Ao vê-los discutir enquanto fugiam, Yami não pôde deixar de sorrir. Na verdade, não foi difícil para ele encontrar a Ilha da Tartaruga. Com o País da Neve como base, enviar algumas dezenas de navios a localizaria facilmente. Mas ele tinha a sensação de que as verdadeiras cataratas da verdade não eram tão grandiosas assim. Foi o lado sombrio que foi destruído, ou Naruto. Então, mesmo havendo um atalho, Yami optou por complicar as coisas, apenas por precaução. Após refletir um pouco, Yami convocou vários oficiais de alta patente de Konoha para designar diversas tarefas preparatórias. Em seguida, conversou com Izumi e entrou na sala de treinamento para começar a estudar a fusão da estátua Gedo. Enquanto isso, Obito e Zetsunegro, que haviam fugido para longe, estavam a caminho de uma base secreta na Terra. Ao mesmo tempo, Orochimaru foi contatado por meios especiais. Aqui estão os materiais que você solicitou. Obito jogou um tubo de ensaio com uma expressão de nojo no rosto, mas com a máscara ninguém podia ver. Orochimaru sorriu e mostrou a língua ao pegar a amostra. Interessante. Então o verdadeiro Uchiha Madara retornou. Afinal, quem é você? Chega de bobagens. Obito lançou um olhar frio. Você saberá quando chegar a hora. Orochimaru não se irritou. Em vez disso, virou-se para Zetsu com um brilho nos olhos. Precisarei de mais alguns materiais para liberar todo o seu poder. 2 dias depois, reencarnação do mundo impuro. Orochimaru bateu com a palma da mão no chão. O Zetsu branco combinado com inúmeros materiais. Gritou ao se desfazer em destroços e se reformar na forma de um homem vestindo uma armadura carmesim da era Sengoku e com longos cabelos negros. Orochimaru recuou silenciosamente, alinhando-se com o homem mascarado. Ele não conseguiu esconder seu choque. Que quantidade enorme de chakra! Que pressão aterradora! Embora a alma ainda não tivesse despertado completamente, a aura opressiva de simplesmente estar ali fazia com que todos se sentissem pesados. Kabuto moveu os dedos discretamente, um hábito que tinha quando estava pensando. O Uchiha Madara havia ressuscitado. Essa notícia precisava chegar a Konoha imediatamente. Clac, clac. O som de placas de armadura rangendo ecoou quando a alma da terra pura retornou e se sincronizou com o corpo do mundo impuro. Uma voz dominadora, repleta de emoção, ecoou. Então finalmente voltei a este mundo. No instante seguinte, o Uchiha Madara percebeu que algo estava errado. Ele conhecia bem o próprio corpo. Aquela sensação era muito anormal. Esta é a técnica de reencarnação do mundo impuro. Um dos truques de Tobirama. Ele ergueu os braços ligeiramente e sua expressão tornou-se sombria. Estava claramente insatisfeito com aquela ressurreição. Por que você não seguiu o plano? Madara-sama. Zetsu Negro dirigiu-se respeitosamente ao seu mestre. Houve um grande problema com o plano. Nagato foi derrotado. Ele já está morto. Lixo inútil. Uchiha Madara praguejou. Ele falhou até com os meus olhos. A risada de Orochimaru interrompeu a explicação de Zetsu Negro. Acho que o corpo do mundo impuro é ainda melhor. Usei muitos materiais para garantir que seu corpo retornasse em sua melhor forma. Madara voltou os olhos para ele. No instante em que a conexão foi feita, ele percebeu que Orochimaru havia realizado a reencarnação do mundo impuro. Você já me viu no meu auge? Não. Orochimaru balançou a cabeça levemente. Mas este corpo possui o estilo madeira. O corpo mais forte e os olhos mais fortes.
Isso não é o suficiente? Uchiha Madara zombou, sem se dar ao trabalho de responder. Era verdade que esse corpo do mundo impuro possuía chakra infinito, um corpo que se regenerava incessantemente e até mesmo o poder completo que ele adquiriu no final da vida. Mas essas pessoas não entenderiam a sensação de carne e osso, a emoção do sangue ou o êxtase de um combate de vida ou morte. Elas não tinham ideia de quanto ser ressuscitado como lixo diminuía seu potencial de luta. Madara se virou para o homem mascarado. Suas órbitas oculares vazias se iluminaram com 3 Tomoe do Sharingan. Agora explique. O que aconteceu, Obito? Uchiha Obito? Orochimaru o reconheceu imediatamente e ficou chocado. Não era aquele cara com o mesmo Sharingan que o Kakashi, o aluno do quarto Hokage? Era ele quem controlava os bastidores de todo o mundo ninja? Ao perceber que Obito havia atacado Konoha e matado o quarto Hokage e sua esposa, Orochimaru se divertiu. Ele chegou a sentir vontade de ressuscitar o quarto Hokage apenas para ver sua reação. Vá embora agora, Orochimaru. Você e Kabuto. Obito os dispensou e então começou a explicar a Madara os principais eventos recentes no mundo ninja e o declínio da Akatsuki. Shimura e Yami? Eu nunca imaginei que Konoha, que eu achava estar condenada, daria origem a alguém assim. Hahaha. Após sua fúria inicial, Madara rapidamente se acalmou. Quando soube que Yami havia dominado tanto o estilo madeira quanto o modo sábio, e agora ameaçava todo mundo ninja, chegando a possuir as bestas com cauda, seu interesse foi completamente despertado. Ele caiu na gargalhada. Isso é interessante. Qual a graça de derrotar um bando de fracotes? Shimura e Yami, quero ver quanto do poder de Hashirama você herdou. Capítulo 213. Sabendo que seu plano havia sido arruinado irremediavelmente, Uchiha Madara não se importou nem um pouco, pois encontrou algo ainda mais interessante. Shimura e Yami. Com o modo sábio e o despertar da liberação de madeira, mesmo que sua força fosse ligeiramente inferior à de Hashirama naquela época, ele era definitivamente muito mais forte do que todas as outras formigas. Isso mesmo, formigas. Aos olhos de Madara, ninguém neste mundo além de Hashirama era digno de sua atenção. Agora havia mais um Shimura. É realmente estranho. Hashirama, que sempre esteve disposto a fazer concessões e chegou até a distribuir as bestas com cauda para buscar a paz, na verdade tem um descendente que quer engolir todo mundo ninja. Uchiha Madara soltou um raro suspiro. Se Hashirama tivesse pensado da mesma forma naquela época, os dois nunca teriam lutado até a morte. Sua visão original era unificar todo mundo ninja e eliminar todo o caos. Haveria apenas uma Konoha, e a paz viria naturalmente. Infelizmente, aquele idiota teimoso era teimoso demais. Mas o sentimento de Madara terminou aí. Ele apenas lamentava o passado. Agora, ele tinha um objetivo ainda maior. A partir de agora, não haveria mais guerra nem morte. Todos viveriam em um sonho eterno sob a lua. Ele é descendente de Danzou. Sem ninguém de fora por perto, Obito removeu sua máscara. Após remover seu Mangekyou Sharingan original, o que apareceu em sua outra órbita ocular foi o Rinnegan que ele havia tomado de Nagato. Madara olhou nos olhos dele sem muita reação e disse calmamente, o sobrenome não importa. O que importa é de quem ele herdou o poder. O clã Shimura, uma família pequena, jamais conseguiria criar alguém com tamanha ambição. Obito bufou friamente, claramente descontente com os elogios de Madara a Shimura. Não é a hora para elogios. O que fazemos agora? Só coletamos 5 bestas com cauda. A 8 caudas está incompleta e possui apenas uma pequena porção de chakra. As demais estão todas nas mãos de Shimura. Mesmo que quiséssemos tirá-los dele, não seria fácil. Madara pensou por um momento e concordou. Se ele estivesse sozinho, eu não perderia tempo conversando com você. Eu bateria diretamente nos portões de Konoha. Mas agora, Konoha possui vários Mangekyou Sharingan. É provável que Uchiha Sasuke já tenha despertado o Mangekyou Eterno após herdar o poder ocular de Itachi. Se os dois se juntarem, vai dar problema. Somente o Mangekyou Eterno pode neutralizar a liberação de madeira sábia, e somente a liberação de madeira sábia pode rivalizar com o Mangekyou Eterno. Madara flexionou as mãos, olhou para a distância e sorriu misteriosamente. Este corpo ainda é utilizável. Nesse caso, por que não encontramos mais mão de obra? Obito ainda estava processando suas palavras, mas logo entendeu. Madara-sama, você quer dizer fazer Orochimaru reencarnar Senju Hashirama? Inútil. Obito balançou a cabeça imediatamente. Ele não tem força para controlar alguém assim. É por isso que permiti que ele reencarnasse você. Se Hashirama for invocado em sua forma completa, ele se libertará do controle instantaneamente e se aliará a Konoha. Madara acariciou o queixo. Você não entende Hashirama, e também não me entende. Quando foi que eu disse para deixar Orochimaru invocar Hashirama? Ele sequer tem capacidade para controlá-lo? Ele bufou friamente. O que eu quis dizer é, deixe-me ser o Hashirama do mundo impuro. Uma reencarnação do mundo impuro invocando outro corpo do mundo impuro. Interessante, não é? Zetsu Negro sorriu. A expressão de Obito tornou-se sombria, mas ele baixou a cabeça sem dizer nada. Ele estava usando Madara, e Madara estava usando ele. Esse era o acordo tácito entre eles. Se Madara obtivesse o controle da reencarnação do mundo impuro e revivesse Hashirama, a dinâmica de poder entre eles seria completamente destruída. Mas ele não podia recusar. Com o inimigo poderoso à espreita, as lutas internas só beneficiariam Konoha. Ele só podia procurar outra brecha e perguntou, você acha que Orochimaru concordará? Vou fazê-lo concordar. O tom de voz de Madara era calmo, mas sua confiança era avassaladora. Consigo ver a sede de poder e imortalidade em seus olhos. Pessoas como ele são fáceis de manipular. Então experimente. Após Obito falar, Zetsu Negro acrescentou. Acabei de receber a notícia de que Uchiha Sasuke liderou vários Uchihas e arrasou a Vila Oculta da Névoa. A quinta Mizukage, Terumi Mei, enviou cartas às outras grandes nações, propondo uma conferência secreta dos 4 Kages. A conferência dos 4 Kages?
Madara não reagiu muito e disse calmamente: talvez possamos usar esses figurantes para manter os usuários do Mangekyou ocupados, para que não interfiram na minha batalha contra Shimura. Você quer cooperar com as 4 grandes nações? Perguntou Obito surpreso. Cooperar? Madara zombou e balançou a cabeça. Há atritos constantes e antigas mágoas entre essas nações. Elas não conseguem unir suas forças para lidar com Konoha. O que lhes falta é um líder qualificado. Acho que me encaixo no papel. Zetsu Negro sorriu. Você tem toda a razão. Madara acenou com a mão. Vá coletar informações. Eu me junto à diversão quando chegar a hora. Onde está o corpo de Nagato? Conforme o espaço se distorcia, Nagato, que já estava morto há muito tempo, foi trazido para fora. Madara olhou para ele, os olhos fascando com memórias gélidas. Fui traído novamente. O mesmo erro que cometi naquela época. Mas desta vez, ninguém estará atrás de mim. A ressurreição de Uchiha Madara era definitivamente uma notícia que poderia abalar todo o mundo ninja, mas como ainda não havia vazado, as diversas vilas continuavam envolvidas em seus próprios assuntos. Em Komogakure, o 4º Raikage já recebeu a carta de Teru Mimei. Após lê-la, ele não tirou conclusões precipitadas e convocou algumas das mentes mais brilhantes da vila. Ele conhecia bem seus defeitos. Era inteligente, mas se irritava com muita facilidade e não tinha capacidade de análise ponderada. Mabui, quão confiável você acha que é a carta de Kirigakure? Após ler a carta, Mabui hesitou um pouco. Raikage-sama, a destruição da vila oculta da névoa é um incidente grave. O Mizukage não mentiria sobre algo assim. Estou perguntando sobre o Mangekyou. Abateu na mesa, rugindo. 6 pares de Mangekyou? Será que Mizukage foi pego em um Genjutsu Uchiha? Embora como não tenha lutado diretamente contra o Mangekyou Sharingan, existem muitos registros sobre o poder de Uchiha Madara. Só saberemos se enviarmos alguém para investigar. Darui bocejou. Enviem um emissário abertamente e alguns agentes de inteligência secretamente. Descobriremos em breve. Mabui também assentiu com a cabeça. Concordo. Então façam isso. Contanto que confirmemos que Mizukage está dizendo a verdade, aceitaremos o convite para a conferência dos 4 Kages. Sim. Após tomar sua decisão, a fez outra pergunta. Onde está aquele idiota? Ele não sabe que Akatsuki está caçando Jinchuriki? Mabui forçou um sorriso educado e estava prestes a responder quando houve uma batida repentina na porta. Após receber permissão, um Ambu entrou correndo. Raikage-sama, o mestre B foi emboscado pela Akatsuki. Ele está ferido e foi levado para o hospital. Bang! Sob o olhar horrorizado de Mabui, a mesa do escritório quebrou novamente. Iwagakure. O atual Tsuchikage era Kitsushi, mas assim como Minato no passado, sua autoridade era limitada. Onoki havia se aposentado formalmente, mas ainda detinha o poder real. Kitsushi simplesmente carimbava documentos. Os dois não tinham conflitos, e Kitsushi não se importava com o poder. Após ler a carta, Onoki ficou animado. O momento que ele tanto esperava finalmente havia chegado. Era hora de se vingar da queda de Iwagakure. Kitsushi, assim que a informação for confirmada, concorde imediatamente com a proposta do Mizukage. Desta vez, Iwagakure assumirá a liderança. Mas Kitsushi hesitou. Pai, se entrarmos em guerra com Konoha, então Kurotsushi. Onoki lançou-lhe um olhar frio. Você acha que eu não me importo? Ela também é minha neta. Mas o que podemos fazer? A força de Konoha agora supera em muito a das outras nações. Se perdermos esta oportunidade de ouro, você acha que Shimura Yami nos deixará viver confortavelmente depois de estar totalmente preparado? Nós somos Kage. Não podemos ignorar os interesses da nossa aldeia em detrimento de sentimentos pessoais. Isto é uma questão de sobrevivência. Kitsushi assentiu com relutância, concordando com o pai. Ao ver isso, Onoki suavizou a situação e cedeu um pouco. Vamos aguardar o resultado da conferência dos 4 Kages. Se a guerra realmente começar, Konoha deixará brechas. Então poderemos tentar resgatar Kurotsushi. É tudo que podemos fazer. Kitsushi suspirou e silenciosamente pediu desculpas à sua filha em seu coração. Tsunagakure. Após 2 dias de hesitação, Gaara decidiu participar da conferência dos 4 Kages. Assim como Onoki havia dito, um Kage deve priorizar os interesses da vila, não os sentimentos pessoais. Gaara estava profundamente grato a Konoha por ter salvado sua vida, mas a ambição de Yami era claramente evidente na carta. Ninguém entendia Shimura Yami melhor do que Gaara. Seu objetivo ao comparecer não era declarar guerra a Konoha, mas usar a força combinada das outras vilas para conter Konoha e manter a estabilidade no mundo ninja. Por um tempo, cartas voaram de um lado para o outro entre as 4 grandes nações. Correntes subterrâneas percorreram o mundo ninja. Em Konoha, Danzou já havia feito seus preparativos. A maioria dos agentes de inteligência já havia sido mobilizada. Ele notara que algo estava errado e queria informar Yami, mas este ainda estava em treinamento a portas fechadas. Nem mesmo ele ousou tomar uma decisão precipitada em um momento tão crítico. Tudo o que ele podia fazer era manter suas forças em prontidão e continuar coletando informações. Ainda assim, a atmosfera em Konoha claramente havia se tornado tensa. Os movimentos ninja aumentaram, e as fábricas de ferramentas ninja de Senmei se expandiram para 3, funcionando dia e noite. Tsunade encontrou Konan, que havia sido trazida de volta por Yami. Eu realmente quero aproveitar esta oportunidade para te matar e vingar uma velha amiga. Tsunade olhou para Konan com sentimentos contraditórios. Você se voltou contra seu próprio sensei. Jiraiya criou discípulos traidores. Que fracasso. O mesmo para você. Konan manteve a calma sem se intimidar. Seu sensei não era assim também? Orochimaru não é uma boa pessoa, mas pelo menos ele tinha lucidez. A expressão de Tsunade escureceu, e ela ergueu o punho. Não pense que eu não vou te bater. Izumi, que estava observando, interveio rapidamente. Tsunade-san, acalme-se. Konan agora é uma de nós.
Não confio nela, disse Tsunade friamente, mas mesmo assim baixou o punho. Embora geralmente agisse como a irmã mais velha, ela sabia quem realmente ocupava a posição mais importante na família. Ela não brigaria com Izumi por algo tão insignificante. Shimura acredita em mim. Você não importa. Conan também entendeu muita coisa e deu um sorriso gentil para Izumi. Ela se sentiu como uma criança novamente, buscando instintivamente proteção contra os fortes. E ela nunca havia se enganado quanto a isso. Senhorita Conan. Após acalmar Tsunade e se despedir dela, Izumi olhou para Conan novamente com um sorriso gentil. Senhorita Conan, Yami lhe deu uma tarefa antes de entrar em reclusão. Conan assentiu levemente. Contanto que seja algo que eu possa fazer, deixe comigo. Você pode até designar alguém para me monitorar. Isso é desnecessário. Izumi balançou a cabeça suavemente. Desde o momento em que te vi pela primeira vez, soube que éramos do mesmo tipo. Do mesmo tipo? Conan ficou surpresa. Sim. Izumi olhou para Pedra Okage. Nós dois somos frágeis. Nossos talentos sozinhos não teriam nos trazido até aqui. Foi Yami quem me guiou. Foram seus dois companheiros que te protegeram e te ajudaram a crescer. Sem alguém para seguir, pessoas como nós não são diferentes de cadáveres ambulantes. É por isso que você não sairá de Konoha. Este lugar não é apenas seu único caminho para a vingança, mas também a âncora emocional que você buscava inconscientemente. Conan baixou a cabeça. Ela sentiu que tudo havia sido descoberto. Nem mesmo ela tinha se dado conta disso. Atordoada, ela mudou de assunto rapidamente. Você não me disse o que ele quer que eu faça. Tragam a Vila Oculta da Chuva, não, a Terra da Chuva, para o controle de Yami. A voz de Izumi tornou-se séria. A Terra da Chuva não tem daimyo, o que a torna o melhor campo de testes. Não se preocupem. Após a anexação, eles receberão o mesmo tratamento que os residentes de Konoha. A expressão de Conan mudou várias vezes, mas ela finalmente aceitou a tarefa. Ela sabia que se recusasse, o exército de Konoha simplesmente tomaria a Vila Oculta da Chuva à força. Enquanto isso, dentro da câmara de treinamento exclusiva do Okage, após absorver a estátua Gedo em seu corpo, o chakra da besta com cauda que Yami havia coletado anteriormente começou a se rebelar, tentando escapar de seu corpo e fugir da estátua Gedo. Mas ele a reprimiu à força e a enviou para o interior da estátua. Gradualmente a aparência de Yami começou a mudar. Capítulo 214. O que é exatamente a estátua de Gedo? A estátua Gedo é a carcaça que resta após todo o chakra das bestas com cauda ser extraído da 10 caudas. Então, o que é a 10 caudas? Embora seja classificada como uma besta com cauda, a 10 caudas é, na verdade, uma árvore divina que ganhou consciência, essencialmente uma árvore espiritualizada. Então, que tipo de recompensa ele recebeu? Era uma estátua de Gedo cuja alma já havia sido arrancada, uma mera casca oca. E, para piorar a situação, ainda estava em estágio juvenil. Justo quando ele finalmente conseguirá alimentar o estilo madeira alguns anos atrás, eis que surge uma jovem 10 caudas com um apetite ainda mais desmedido. Felizmente, ele tinha reservas de chakra abundantes. Caso contrário, esses dois poços sem fundo teriam sugado até a última gota, e ele não teria nem dinheiro suficiente para pagar os impostos. Durante esse período, Yami não fez nada além de refinar o chakra e nutrir constantemente a estátua Gedo. A estátua Gedo cresceu a uma velocidade impressionante e atingiu a saturação completa em 10 dias. Mas isso resultou apenas em uma casca vazia completamente crescida. Só faltava fazer isso, infundir-lhe uma alma. Somente possuindo o chakra de todas as 9 bestas com cauda e reunindo suas diferentes características e atributos, a árvore divina poderia ser considerada completa. Nesse ponto, Yami já havia coletado o chakra de todas as 9 bestas com cauda. Ele havia obtido o chakra da 8 caudas durante o ataque a Kumo. Embora as quantidades variassem, isso não importava contanto que estivessem presentes, era o suficiente. Obito não usou o chakra da Kyuubi de Kinkaku e Jinkaku para desencadear a transformação da 10 caudas? Foi só um pouco mais lento, nada demais. Afinal, havia apenas algumas pessoas em todo o mundo ninja capazes de suportar o poder da 10 caudas. Quando Nagato invocou a estátua Gedo pela primeira vez, ele ficou reduzido a um estado esquelético. Foi somente depois de infundir nela várias bestas com cauda que ele ousou usá-la como arma. Obito contou com a presença de Rin para suprimir a força à vontade da 10 caudas, mal se tornando um Jinchurikin completo das 10 caudas. E sua forma resultante dos 6 caminhos parecia um monstro grotesco. Madara, por outro lado, teve muito mais facilidade. Depois de reunir todas as bestas com cauda, ele absorveu a enorme estátua Gedo em seu corpo em questão de segundos e a controlou com facilidade. Afinal, ele era o verdadeiro portador do Rinnegan, com a linhagem sanguínea de Indra e o corpo de Azura. E quanto a Yami, ele não precisou suprimir a 10 caudas em momento algum. Foi nesse momento que a superioridade física dos Otsutsuki finalmente mostrou seu valor. A 10 caudas, uma calamidade para o mundo ninja, era como um cordeiro dócil dentro de seu corpo. Não apenas a 10 caudas estava se fundindo com o chakra das 9 bestas com cauda, mas o próprio Yami também estava se fundindo com a 10 caudas. Esse monstro que não deveria existir no mundo estava prestes a ser completamente digerido e absorvido. Isso era diferente da tradição do clã Otsutsuki. Como agricultores de frutas interestelares, eles preferiam preservar a consciência da árvore divina, usando-a tanto como ferramenta agrícola quanto como animal de estimação. Em momentos cruciais, ela podia absorver energia e se transformar em um Jinchuriki das 10 caudas. Mas Yami não gostava de compartilhar seu corpo com ninguém. Se quisesse plantar árvores no futuro, bastaria produzir esporos.
Não havia necessidade de manter nenhuma parte de sua consciência. A integração completa era melhor de qualquer forma, melhoraria a força física e aumentaria a eficiência na absorção de energia natural. Uma marca branca como a neve surgiu entre as sobrancelhas de Yami, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. Seus cabelos negros foram embranquecendo fio a fio, crescendo cada vez mais até atingirem sua cintura, exalando um brilho cristalino. Um auri branco adornado com magatama preto surgiu em seu corpo. Os símbolos magatama circundavam suas mangas, gola e costas. Uma pressão avassaladora que transcendia os limites humanos emanava de Yami. Até mesmo o espaço ao seu redor tremia a cada respiração. Pop. Com um som nítido como de uma bolha estourando, 9 orbes negras flutuaram atrás dele. Yami fechou os olhos lentamente, sentindo uma leve coceira entre as sobrancelhas. Uma pequena rachadura apareceu, mas ao franzir a testa levemente, ela desapareceu rapidamente e sua pele voltou ao seu estado impecável. Uma misteriosa luz roxa cruzou o quarto quando Yami abriu os olhos. Ele ergueu a mão e um cajado negro como breu surgiu do nada. Ele o agarrou e os anéis negros no topo tilintaram, produzindo um som metálico nítido. No centro das ondulações do seu Rinnegan, 9 magatamas giravam lentamente, acelerando gradualmente. Por fim, as ondulações roxas desapareceram, revelando mais uma vez o Mangekyo eterno de Yami. Shiha Tensei. Ele brandiu o bastão, liberando uma força repulsiva colossal. Uma cratera de 3 metros de profundidade se formou instantaneamente no piso de aço. Agora sim, um sorriso de satisfação surgiu no belo rosto do menino. Ele não ficou satisfeito com o poder do Shiha Tensei. Ele mal havia se esforçado. O que realmente o deixou feliz foi que os poderes das pupilas do Rinnegan e do Sharingan haviam se fundido completamente. Eles não eram mais entidades separadas. Poder à parte, ele sempre detestara o padrão circular do Rinnegan. Essa também era a razão pela qual ele raramente usava o Rinnegan. Era simplesmente feio demais. Olhando para o bastão em sua mão, Yami pensou por um momento. A lança se transformou em um peixe-agulha do tamanho de uma bola de basquete, mudando de forma livremente conforme sua vontade. Mudava de forma à vontade, às vezes comprido, às vezes curto, às vezes duro, às vezes macio. A liberação yin-yang e as 5 transformações da natureza se fundiram. A arte sábia dos 6 caminhos floresceu. Como um Jinchuriki portador do chakra de todas as 9 bestas com cauda. Alguém poderia dominar a arte sábia dos 6 caminhos e condensar chakra de altíssima densidade para formar as esferas da busca da verdade. Isso foi semelhante ao que aconteceu quando Naruto lutou contra Madara dos 6 caminhos e Kaguya. Ele conseguiu empunhar as esferas da busca da verdade não porque a Goromo lhe deu tratamento especial, mas porque ele havia reunido temporariamente o chakra de todas as 9 bestas com cauda, preenchendo os atributos naturais que faltavam e obtendo acesso à pressão da busca da verdade. Após a batalha final, o chakra das outras bestas com cauda deixou o corpo de Naruto e, naturalmente, suas esferas da busca da verdade também desapareceram. Em essência, a esfera da busca da verdade era um tipo de ninjutsu. Condensar uma única esfera consumia uma quantidade imensa de chakra. Embora fosse ineficaz contra aqueles com artes sábias ou energia natural, ainda era mortal para inimigos mais fracos, especialmente aqueles revividos pela reencarnação do mundo impuro. Uma vez que seus corpos foram destruídos, eles não puderam se regenerar. Depois de brincar um pouco com as esferas da busca da verdade, Yami finalmente abriu o painel do sistema, algo que não fazia há muito tempo. Nome: Shimura Yami. Gênero: masculino. E idade: 21. Data de nascimento: 1 de abril do ano 46, calendário Konoha. Atributos dos chakras: fogo, vento, terra, água, relâmpago, yang, e em limite de ruptura. Chakra total: 1,4 frutos de chakra, um fruto igual a 10 Hashiramas, um Hashirama igual a 11 Narutos, um Naruto igual a 100 Kakashis, um Kakashi igual a 5 Jounin padrão. Pontos de vínculo: 23.280. Vínculo Mundo Ninja: fogo 20%, relâmpago 8%, terra 15%, vento 10%, água 15%. Yami soltou um leve suspiro. Embora seu painel parecesse deslumbrante, ele ainda não estava satisfeito com sua força atual. No passado, suas reservas de chakra superavam em muito as dos outros. Mas no nível dos 6 caminhos, as coisas eram diferentes. Esqueçam Naruto e Sasuke, que quebraram as regras temporariamente. Os outros poderosos seguidores dos 6 caminhos dependiam de seu próprio chakra combinado com o chakra da árvore divina. Ele, porém, havia confiado unicamente em seu próprio chakra para nutrir e dar frutos à árvore divina. O chakra da 10 caudas serviu apenas como catalisador. Comparado a Madara, suas reservas de chakra eram superiores. Mas comparado a Kaguya, ele ainda deixava a desejar. Ainda não é forte o suficiente. Yami suspirou baixinho e olhou para a única missão restante em seu painel de controle. Assim que ele completasse os laços com as 5 grandes nações, não apenas todos os seus talentos melhorariam, mas seu chakra dobraria. Só então ele poderia ser considerado completo. Nesse ponto, sem mencionar Kaguya. Sinto que esqueci alguma coisa. Bang! Yami dispensou as esferas da busca da verdade, franziu a testa e bateu palmas. O sistema não disse que atualizaria quando eu atingisse o nível dos 6 caminhos? Sistema, Jin. Detectado que o anfitrião atingiu o nível limite mundial devido ao esforço. Iniciando a atualização do sistema. Duração da atualização: 1 ano. Durante este período, todas as funções permanecerão ativas. Continue a fortalecer seus laços no mundo ninja. Yami ficou sem palavras. 1 ano inteiro? Os lírios de um dia já estariam frios nessa altura. Após se adaptar completamente ao poder dos 6 caminhos, Yami finalmente encerrou seu treinamento. Ao voltar para casa, ele desfrutou de um banho relaxante com os cuidados gentis de Yugal. Pouco depois, Izumi e Kurenai retornaram do trabalho. Ao avistarem Yami, que havia desaparecido por quase um mês, eles não reagiram com nenhuma emoção de reencontro. Em vez disso, concentraram-se em algo estranho.
Kurenai estendeu a mão e o tocou, depois o beliscou, com o rosto tomado pela inveja. Tão branco e macio. Você fez algum tratamento de beleza em segredo? Porque sua pele está cada vez melhor. Não guarde só para você, conte o segredo. Izumi abraçou o outro braço dele e puxou com um olhar de pena nos olhos. Ultimamente, ela vinha trabalhando horas extras constantemente e sentia que estava envelhecendo prematuramente. As mulheres nunca perdem a oportunidade de ficarem mais bonitas. Yami se sentiu um pouco intimidado pelos olhares intensos deles. Este é um efeito colateral do aumento da minha força. Mesmo que eu quisesse ensinar vocês, não conseguiria. Pensarei em outra maneira mais tarde, está bem? Efeito colateral? Kurenai quase quebrou os dentes de tanto ranger. Ela o beliscou com força sem hesitar. Se tornar-se a sábia dos 6 caminhos significasse uma pele mais branca e macia, ela aceitaria sem hesitar. Vou oferecer a vocês todos os tratamentos de beleza esta noite. Após dar um tapinha em Kurenai e lançar-lhe um olhar que todos entenderam, Yami voltou sua atenção para assuntos mais sérios. Em Ami, graças aos esforços de Conan, o país se rendeu completamente a Konoha, causando um alvoroço em todo o mundo ninja. Por décadas, desde a destruição de Uzushogakure, nenhuma nação havia sido anexada. Os países mais populosos sempre concordaram tacitamente em permitir que as nações menores existissem como zonas de amortecimento, e as nações menores entendiam que a expansão significava retaliação. Mas desta vez Konoha quebrou as regras. As outras nações ficaram ainda mais nervosas, e a Conferência dos 4 Kages, que vinha sendo preparada, foi finalmente marcada para a Terra do Ferro, e prontamente descoberta pela raiz. Terra de Ferro? Yami ergueu uma sobrancelha. Eles não deveriam ser neutros. Se Konoha participasse também, seria a Conferência dos 5 Kages. Qual é a deles? Estão tomando partido agora? Não existe neutralidade em tempos como este, e Kari curvou os lábios. Eles já começaram a se unir. A Terra do Ferro não é boba. Eles sabem que é melhor se juntar para se aquecer. Você está enganada, corrigiu Yami. Eles estão se juntando para morrer. Tanto faz, são só lixo. Quanto mais, melhor. Ele gostava de fazer amigos. As 4 nações eram todas compostas por pessoas boas. Eles sabiam até como ajudá-lo a recrutar. Quando chegasse a hora, ele pegaria leve e manteria os corpos intactos. Em uma base secreta da Akatsuki, Kabuto estava dissecando um zetsu branco. De repente, sua mão parou. Caminhando até uma mesa, ele ativou a barreira antissensorial. Acariciando o anel em seu peito, seu espírito se separou e entrou em uma caverna remota e deserta. Dentro, Yami já estava à espera. Yami-sama. Kabuto cumprimentou respeitosamente, sem necessidade de formalidades. Onde Obito está escondido? Por que ele não apareceu para causar problemas? Perguntou Yami diretamente. Obito permitiu que Orochimaru revivesse o Uchiha Madara. Depois disso, Madara assumiu o controle. Então ele foi ressuscitado tão cedo assim? Yami coçou o queixo, sem demonstrar qualquer autoconsciência. Se ele não tivesse interceptado várias bestas com cauda e incapacitado Nagato, a Akatsuki não teria entrado em colapso. E Obito não teria chegado ao ponto de procurar um chefe para si. Madara está de olho na Conferência dos 4 Kages, disse Kabuto com um tom estranho. Ele quer se aliar às 4 nações para enfrentar Konoha. Yami sentiu um formigamento no couro cabeludo. Essa trama deu uma guinada inesperada. Você é o Uchiha Madara, o chefe final, certo? Por que está deixando seu papel para mim? Dentro da base secreta de Obito, Orochimaru e Madara podiam pressentir algo a qualquer momento. Kabuto falou rapidamente. Orochimaru e Madara fizeram um acordo. Ele ensinou a Madara a técnica da reencarnação do mundo impuro e planeja invocar Senju Hashirama em todo o seu poder. Yami ficou ainda mais perplexo. Orochimaru está louco ou está sob o efeito do Mangekyou Genjutsu? Kabuto tinha o hábito de ajeitar os óculos, revelando apenas sua mente espiritual. A princípio, eu também achei que Orochimaru não concordaria. Mas Madara ofereceu o Rinnegan que estava em posse de Zetsu como moeda de troca. Diante da tentação do poder do sábio dos 6 caminhos, Orochimaru finalmente cedeu. Capítulo 215. A audácia de Madara superou as expectativas de Yami. Ele usou seus próprios olhos como moeda de troca, dando um para estabilizar Obito e o outro para Orochimaru em troca de Senju Hashirama. Como esperado, seu amor por Hashirama permaneceu inalterado. Para reacender a antiga chama, ele estava até disposto a cegar a si mesmo. Por fim, Yakushi Kabuto revelou outra informação que Zetsu Branco havia ouvido por acaso. Dali a 10 dias, a Conferência dos 5 Kages seria realizada na Terra do Ferro. Após informar o horário exato, a conexão de Kabuto foi interrompida. Ele tinha que vigiar os maiores conspiradores do mundo ninja todos os dias. A pressão mental era enorme. Todos o tratavam como um dos seus. Seu papel como espião havia se tornado cada vez mais crucial, e ele começava a sentir que estava desenvolvendo esquizofrenia. Do outro lado, Yami recostou-se em sua poltrona e revisou todas as informações coletadas. Assim que compreendeu tudo claramente, parou de pensar no assunto e subiu para o quarto de Kurenai. Nada mais precisava ser dito sobre aquela noite. Com todo mundo ninja se preparando para cercá-los e atacá-los, muitas questões já estavam além da autoridade de Izumi ou dos outros superiores para decidir. Pela primeira vez, Yami passou um dia inteiro obedientemente no escritório. Depois do trabalho, ele foi procurar Sasuke e Naruto novamente. A confusão que os dois causavam durante o treino tinha ficado insuportável. Os campos de treino dentro da aldeia já não os comportavam, então tiveram de se mudar para um bosque isolado nos arredores de Konoha. Quando Yami chegou, Naruto estava envolto em chakra dourado e treinando com Sasuke. Sua velocidade havia aumentado tanto que até mesmo Sasuke, que havia ativado células aprimoradas com o estilo relâmpago, mal conseguia acompanhá-lo. Somente com seu Sharingan ele era capaz de prever os movimentos de Naruto com antecedência. Quando Naruto percebeu a aproximação de Yami, perdeu a concentração imediatamente.
Sasuke aproveitou a oportunidade para desferir 2 socos, mas Naruto continuou correndo como se nada tivesse acontecido. Yamini, olha, eu consegui! Naruto exibiu orgulhosamente sua transformação. Após se fundir com o chakra da Kyuubi, não se tratava apenas de um simples aumento de poder. Era uma evolução completa. Até mesmo algo tão básico como formar esferas de chakra pode ser explorado de maneiras novas e criativas. Bang! Ai! Naruto agarrou a cabeça, encarando Yami incrédulo. Apesar de sua percepção e velocidade muito superiores, ele nem sequer viu o soco chegando. Ainda se achando o máximo? Não, chega de se exibir. Naruto imediatamente baixou a cabeça e se comportou. Aquilo foi assustador. Ele nunca mais quis tentar responder na frente de Yamini. Ele também esperava aproveitar essa oportunidade para conquistar um título oficial. Queria crescer, mas nunca teve a chance. É só o modo chakra da Kyuubi e você já está se achando o máximo? Se o Sasuke usasse o Susanoo completo, ele esmagaria seu crânio. Yami o repreendeu severamente. Os lábios de Sasuke se curvaram levemente em divertimento, mas Naruto atacou novamente rapidamente, forçando-o a reprimir o sorriso. Yamini, o Sasuke não presta. Ele não aguenta muito tempo e se cansa rápido. Não tenho medo dele nem um pouco. Vá para casa e durma, Naruto gritou Sasuke, irritado por ter sua fraqueza exposta. Yami bateu na testa. Obrigado por me lembrar. Sasuke, vá ao laboratório 1 e peça ao segundo para injetar em você a dose máxima de células de Hashirama. Sasuke assentiu imediatamente. Parou de discutir e saiu sem dizer mais nada. Que homem toleraria ser chamado de fraco? Ele certamente não. Após Sasuke sair, Yami lançou um olhar para Naruto. Naruto repentinamente sentiu tontura e quando recuperou a consciência, eles já estavam no espaço selado. Yami olhou em volta e viu que o chakra do quarto Hokage já havia desaparecido. O humor de Naruto caiu imediatamente. O chakra do papai e o selo eram a mesma coisa. Agora que o selo se foi naturalmente. Então ele sorriu novamente. Mas eu também conheci a mamãe. Depois que ela soube o que aconteceu, deu uma surra no papai. Foi muito bom de ver. Assim, a mamãe também me pediu para te agradecer, Yamini. Os olhos de Naruto ficaram vermelhos enquanto ele fazia uma profunda reverência. Naruto estava verdadeiramente grato a Yami. Foi Yami quem garantiu que ele não crescesse sozinho, quem lhe deu alguém em quem pudesse confiar. Foi também Yami quem lhe revelou a verdade. Graças a tudo isso, ele formou suas próprias opiniões sobre Konoha e o mundo ninja, em vez de ser influenciado pelos ensinamentos e ideais do terceiro Hokage. Por que você está ficando tão emotivo de repente? Yami acariciou a cabeça de Naruto e disse, você não precisa me agradecer. Eu só me pergunto se quero fazer algo. Não me importo com o que os outros pensam. Se você consegue aceitar isso, significa que nós dois vemos o mundo da mesma maneira. Isso se chama ter a mesma mentalidade. Se você realmente tivesse sofrido lavagem cerebral pelo terceiro, eu não o teria aceitado como meu aluno. O caminho de cada um é resultado de inúmeras escolhas. Naruto enxugou os olhos. Entendi, Yamini. Sempre serei seu aluno e subordinado. Então você precisa se tornar um Jinchuriki perfeito primeiro. Caso contrário, você não será capaz de competir com Sasuke. Ele tem Shizui e seu clã ao seu lado. Você precisa ficar mais forte. Yami sorriu e então se virou para o selo. O selo havia desaparecido. Embora Kyuubi ainda estivesse selada, agora ela estava sendo suprimida pela própria força e corpo de Naruto, e não por qualquer técnica deixada por Namikaze Minato. Na escuridão, um par de olhos escarlates e violentos de raposa encarava Yami e Naruto. Kyuubi, depois de todos esses anos, você finalmente pôde vivenciar a parceria entre Namikaze Minato e Uzumaki Kushina. Você sente falta disso, não é? O corpo colossal da Kyuubi foi completamente revelado, e seu chakra, carregado de emoções negativas, avançou em direção a eles. Nesse ponto, o selo era basicamente apenas simbólico. O poder da Kyuubi havia crescido muito mais do que antes. No momento em que Naruto estava prestes a responder, Yami o interrompeu. Ele ergueu a mão, entrando instantaneamente no modo dos 6 caminhos. O bastão em sua mão girou rapidamente, criando uma poderosa rajada que empurrou a Kyuubi para trás. Mas a besta não se importou com a humilhação. Estava atonita demais com a transformação de Yami. O vínculo entre o anfitrião e Kurama atingiu o estágio 2. Adquiriu o chakra da Kyuubi, 50%. Velho, Yamini e sua nova forma é incrível. Ignorando os elogios de Naruto, Yami liberou outra rajada de sucção que atingiu a parede espacial, puxando a Kyuubi para dentro. Yami, o que você está fazendo? Kyuubi não conseguiu mais manter sua fachada feroz e entrou em pânico. Você ainda não descobriu? As esferas da busca da verdade flutuavam e pulsavam ritmicamente atrás dele. Yami falou calmamente. Eu me tornei o novo sábio dos 6 caminhos. Não, eu sou ainda mais forte que Otsutsuki Agoromo. Ao ouvir o nome, sábio dos 6 caminhos, a Kyuubi congelou por um instante. Otsutsuki Agoromo. Para o mundo, o sábio dos 6 caminhos era praticamente um mito. A maioria das pessoas nem sequer sabia o seu nome. Kyuubi, se você não quer voltar a fazer parte da 10 caudas, sugiro que trabalhe com Naruto e complete o treinamento para se tornar um Jinchuriki perfeito. A Kyuubi mostrou os dentes e zombou. Yami, você já não é o Jinchuriki da 10 caudas? De que outra forma você poderia ter se tornado assim? Não sei como você conseguiu nosso chakra, mas está claramente planejando nos absorver a todos para ficar mais forte. Uzumaki Naruto, seu maior inimigo é seu professor. Raposa estúpida, pare de causar problemas. Naruto apontou para Kyuubi e gritou. Se Yamini realmente quisesse seu poder, não teria esperado tanto tempo. Ele poderia ter te arrancado de lá há muito tempo. A Kyuubi silenciou. Essa parte era verdade. Mesmo usando apenas a liberação de madeira, Yami poderia tê-lo subjugado facilmente antes. Agora, ele era ainda mais forte que o sábio dos 6 caminhos. Você não precisa discutir com ele, Naruto. Após acalmar Naruto, Yami se virou para Kyuubi.
Não estou falando de mim. Estou falando de Uchiha Madara. As pupilas da Kyuubi se contraíram subitamente. Uma intensa intenção assassina emanou de seu corpo. Ele jamais esqueceria Uchiha Madara, o homem que o tratou como um brinquedo. Yami prosseguiu. Você já está no corpo de Naruto tempo suficiente. Deveria saber que a Akatsuki vem coletando informações sobre as bestas com cauda. Quem está por trás disso é Uchiha Madara. Ele também possui o Rinnegan como eu, e pode invocar a estátua Gedo. Ele está tentando recriar a 10 caudas e usá-la para dominar o mundo. Yami deu um leve sorriso. Você deve conhecer bem sua antiga casa, não é? Gostaria de voltar e dar uma olhada? Só um idiota quereria voltar à estátua de Gedo. A Kyuubi rangeu os dentes e rosnou. Mesmo que você esteja falando a verdade, você ainda está aqui, Yami. Não acredito que você simplesmente ficaria de braços cruzados deixando Uchiha Madara governar o mundo. Enquanto você estiver aqui, não preciso me preocupar com aquele idiota do Naruto. A Kyuubi não era estúpida. Ela reverteu a situação imediatamente. Não vou impedi-lo. Yami deu de ombros. Mas o que isso tem a ver com você? Posso simplesmente esperar que Madara o extraia, reviva 10 caudas e a engula inteira para aumentar meu próprio poder. Não, você não pode fazer isso, rugiu a Kyuubi em pânico. Esse pirralho malvado do Yami era ainda mais ardiloso que o Uchiha Madara. Ele havia calculado cada grama de valor que a Kyuubi ainda possuía. Então Naruto também vai morrer. Não, eu guardei seu chakra aqui. Vou apenas extrair uma parte dele e deixá-la no corpo dele. A Kyuubi ficou completamente sem palavras. Não havia como derrotar um homem tão astuto e poderoso como ele. Kurama, você pode ser uma raposa, mas sei que é inteligente o suficiente para perceber o que é melhor para você. Yami guardou seu cajado e saiu do espaço selado. Ele compreendia o orgulho de Kurama. A raposa jamais cederia enquanto Yami estivesse presente. Era melhor plantar a semente da pressão e deixar o resto para Naruto. No espaço silencioso e isolado, Kurama e Naruto se encararam. Raposa estúpida, seu nome é Kurama? Naruto repetiu o nome que Yami havia usado e murmurou. Parece até legal, o que deixou Kurama um pouco lisonjeado. A raposa não conseguiu conter um sorriso irônico. O garoto tinha bom gosto, mas ele rapidamente reprimiu o sentimento e encostou sua enorme cabeça no portão Tori. Uzumaki Naruto, quando Shimura Yami conseguiu o Rinnegan? Não faço ideia. Então, como ele obteve o chakra da besta com cauda? E onde ele conseguiu a estátua Gedo? Eu também não sei. O que você sabe? Raposa, você não pode esperar que eu saiba coisas que nem você viu. Naruto apontou o dedo e gritou frustrado. Kurama se sentiu um pouco sem jeito e coçou as garras. Desde que Naruto perdeu o controle de seu chakra, uma fenda se abriu no selo. Embora não pudesse fazer nada malicioso, Kurama vinha se conectando aos sentidos de Naruto através dessa fenda. Yami era realmente muito misterioso. Era normal que Naruto não soubesse muita coisa. Olhando para o Naruto completamente alheio, Kurama hesitou um pouco, mas acabou estendendo uma pata. Uzumaki Naruto, não diga que eu não avisei. Se você quer se sincronizar comigo e se tornar um Jinchuriki perfeito, precisa se livrar completamente do ressentimento que sente por mim. Caso contrário, você absorverá não apenas meu chakra, mas também as emoções negativas que acumulei ao longo de 1000 anos. Você não será capaz de suportar isso. Naruto pensou por um instante, depois estendeu o punho. Raposa estúpida, eu costumava te odiar, mas depois percebi que não era sua culpa você estar presa dentro de mim. Nenhum de nós teve escolha. Eu ainda não gosto muito de você, mas acabei aceitando que você faz parte de mim. Uf. Kurama ergueu a cabeça. Palavras são fáceis. Prove. Bata os punhos se tiver coragem. Naruto cumprimentou com um toque de punho sem hesitar. Naquele instante, ambos entraram no espaço mental um do outro. Não havia mais como se esconder. Kurama chegou a revelar suas memórias de sua longa e dolorosa história com os humanos. Depois de ver tudo aquilo, Naruto não pôde deixar de olhar para Kurama com pena. Você teve uma vida muito difícil. Os humanos o temiam e odiavam, mas sempre buscavam usar seu poder, especialmente os Uchiha. A cada poucas décadas, outro com olhos poderosos tentava controlá-lo e usá-lo como arma. Não admira que ele odiasse tantos humanos. Não admira que Yamini tenha chamado isso de desastre injusto. E através da consciência compartilhada, Kurama também podia sentir a sinceridade de Naruto. Ele suspirou interiormente e liberou o controle sobre seu chakra. O homem e a raposa sorriram um para o outro, finalmente se entendendo. A partir de agora, você não é apenas a Kyuubi. Você é meu parceiro, Kurama. Naruto colocou as mãos sobre o estômago e as torceu, liberando gradualmente as partes finais do selo. Lá fora, a luz de Naruto se intensificou. Seu chakra dourado superava até mesmo o modo chakra da Kyuubi. Yami sorriu com nostalgia. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 216. Modo chakra raposa de 9 caudas. Modo corpo dourado raposa de 9 caudas. Podem soar iguais e ambos estarem envoltos em chakra dourado, mas a diferença de poder entre os dois é enorme. Ao restringir a força ao chakra da Kyuubi para ativar o modo corpo dourado, Naruto fica apenas no limite do nível Super Kage. Devido à grande carga de energia natural em alguns casos, o modo se mostrou ainda menos eficaz que o modo sábio. Mas quando Naruto ativou o modo corpo dourado da Kyuubi por completo, ele conseguiu competir de fato com o Susanoo completo. Num piscar de olhos, Naruto estava envolto num manto de raposa dourada. Ao se transformar completamente em uma besta com cauda, sua altura atingiu 70 metros. Yami disparou 2 sinalizadores para o céu em rápida sucessão, indicando aos ninjas de Konoha que haviam sentido a perturbação que deveriam recuar. Naruto estava em cima da cabeça de Kurama, rindo descontroladamente. Hahaha.
Sasuke, agora eu consigo ficar maior, muito maior que você. Você não vai aguentar. Aquela frase ridícula fez as mãos de Yami coçarem de novo. Após 2 minutos inteiros de exibicionismo, Naruto finalmente liberou o modo 9 chifres e pousou de volta no chão, embora tenha mantido seu manto dourado. Yami Kurama é realmente incrível. Ele está me ajudando a refinar chakra constantemente. É praticamente infinito. Não se preocupe. Você terá mais do que oportunidades suficientes para gastar tudo isso mais tarde. Yami disse isso porque Naruto nunca havia experimentado uma batalha do nível dos 6 caminhos, onde cada movimento consumia uma quantidade imensa de chakra. Naruto, mesmo sendo um Jinchuriki perfeito, sua taxa de sincronização com Kurama não é alta o suficiente para sustentar essa forma por muito tempo. Naruto assentiu com a cabeça. Kurama acabará de lhe dizer que o modo corpo dourado só durava no máximo 3 minutos. Deixe Kurama aprender a refinar o chakra sábio rapidamente. Assim, ele poderá te ajudar na batalha, lembrou Yami. Kurama consegue fazer isso? Os olhos de Naruto se arregalaram, e então o rosnado de Kurama ecoou em sua mente. Absorver energia natural e convertê-la em chakra sábio? Ele era o mais especial de todas as bestas com cauda. Como algo tão trivial poderia ser difícil? Após ser repreendido, Naruto recuperou a confiança. Yami, basicamente dominei o método de treinamento do jutsu sábio que você me ensinou. Consigo mantê-lo por 30 minutos agora. Nem preciso mais do Kurama. Sua eficiência de refino se compara à de Kurama? Yami ergueu uma sobrancelha. Ele consegue absorver mais energia natural em 1 minuto do que você em 1 hora. E se você combinar isso com o modo corpo dourado, ele evoluirá para uma verdadeira raposa sábia. Isso deve ser suficiente. Os olhos de Naruto brilharam. Certo. Se ele pudesse combinar os 2 poderes, não seria capaz de derrotar Sasuke a qualquer momento? Vocês ainda têm 10 dias. Trabalhem duro. Em 10 dias, a guerra começa. Com esse lembrete final, Yami ativou o Deus Voador do Trovão e desapareceu. Embora a transição tenha tido alguns percalços, após a eliminação dos lealistas mais irredutíveis, a vila finalmente ficou sob o controle de Konoha. Os que resistiram com mais afinco foram alguns Jounin da vila. Quanto aos civis comuns, eles se mostraram indiferentes a esses chamados grandes eventos, e até os acolheram bem. O que havia de tão bom em ser uma nação pequena? Viver com o medo constante de ser dano colateral em uma guerra maior? Não seria melhor se juntar a Konoha e lutar ao lado da força mais poderosa do mundo ninja? Você não tinha essas conexões antes, mas agora que tem a chance, ainda está resistindo? Só um idiota faria isso. No fim, eles não passavam de trabalhadores e ferramentas, não importava para onde fossem. Naturalmente, esperavam que suas vidas melhorassem. O motivo pelo qual os Jounin se opuseram era simples. Sob o governo de Pen e Konan, a vila era administrada de forma frouxa, e a maior parte das responsabilidades recaía sobre eles. Esses Jounin detinham uma autoridade significativa. Mas sob o comando de Konoha, eles se tornariam apenas mais um grupo de ninjas de nível médio. É claro que eles não estavam dispostos a cooperar. Pela primeira vez, Konan percebeu que esses supostos pilares da aldeia tinham muitos interesses pessoais. Após Konan estabilizar a situação, várias figuras com capas pretas e nuvens vermelhas infiltraram-se na aldeia. Os olhos de Konan se arregalaram ao ver quem eram. Sasori e Deidara, vocês não estão mortos? Ei, Konan, respondeu Deidara com um tom de desagrado. Parece que você está chateada por termos sobrevivido. Somos companheiros de equipe, sabia? Isso é bem cruel. Não quis dizer isso, Konan balançou a cabeça. Eu só pensei. Yami costuma ser decisivo. Você tem razão. Tecnicamente nós morremos. Sasori, que estava selado dentro de uma esfera de âmbar vermelho, disse em voz grave. Para nos tornar mais fáceis de usar, ele usou alguns truques. Nesse momento, Konan percebeu as mudanças neles e começou a respirar com dificuldade. Era como se estivesse vendo algo inacreditável. Isso é. Parece que você percebeu, disse a que os liderava com um sorriso enquanto tirava o capuz, revelando cabelos curtos e loiros e um belo rosto. Konan a reconheceu imediatamente. O Jinchuriki de 2 caudas de Kumo e o Jituni. Já que Nagato criou os 6 caminhos de Pen, pensei em criar meus próprios 6 caminhos de Yami por diversão. Enquanto ela falava, os outros também tiraram seus capuzes. Caminho Deva e o Jituni. Caminho Azura, Sasori. Caminho Animal, Ajizai. Caminho Humano, Kakuzu. Caminho Preta, Deidara. Caminho Naraka, Idan. E o Jito não Yami concluiu as apresentações e acrescentou. Ao contrário de Pen, meus 6 caminhos possuem consciência própria. Além das habilidades dos 6 caminhos, eles podem usar seus ninjutsus e habilidades originais. Exceto pela Yujito. Ela é um cavalo selvagem que eu ainda não consegui domar. Por enquanto, só consigo controlá-la com genjutsu. Após ouvir isso, Konan ficou em silêncio por um longo tempo. Você roubou o Rinnegan de Madara. Não, este é o meu próprio Rinnegan. Konan descobriu que após o choque inicial já não se surpreendia tanto. O mundo tinha ido tão longe além da razão que aquilo era apenas mais uma coisa inacreditável na lista. O que aconteceu com Idan? Konan percebeu que os olhos de Idan estavam sem vida. Ele sempre parecia um pouco perturbado, mas não tão vazio assim. Pessoas religiosas sempre têm alguns parafusos a menos. Pedi para o Shizui usar Koto Amatsukami nele. Os efeitos colaterais ainda não passaram, mas isso não afeta sua utilidade. O que você precisa de mim? Konan respirou fundo e parou de se fixar nos detalhes. Destruir países, respondeu Kakuzu rispidamente. O chefe quer começar pela Terra dos Rios, depois a Terra dos Ursos e por fim, a Terra do Chá. 30 milhões de pessoas. Primeiro as nações pequenas. Ele não ficou nada chateado com a transformação. Pelo contrário, sua força havia aumentado e seu salário dobrado. Ele estava ganhando mais de 1 milhão de rio por mês a mais do que antes. Ele estava até ansioso para se transformar mais completamente.
Exatamente. A Conferência dos Quatro Kages está prestes a começar, seguida pela batalha final. Não quero nenhuma instabilidade na retaguarda. Portanto, atacaremos primeiro. Todos os países mencionados eram vizinhos a sudoeste da Terra do Fogo. O campo de batalha provavelmente ocorreu ao norte. Conan aceitou a missão com calma. Yami não abandonou Yujito Ni e a levou de volta para treinamento adicional. Quanto ao resto foi entregue a Conan. Com exceção de Ajizai, todos os outros eram ex-membros da Akatsuki. Até mesmo Ajizai era uma genin da Terra da Chuva, e uma fã alucinada de Conan. Nesse ponto, a Akatsuki ainda era um grupo dissidente, ou havia se legitimado sob o comando de Konoha? Sem perder tempo, Conan rapidamente resolveu seus assuntos e conduziu Kakuzu e os outros à Terra dos Rios, onde testemunhou em primeira mão o poder dos 6 caminhos Yami. Sazori do Caminho Azura havia aprimorado seu corpo, transformando-o em uma plataforma de artilharia ambulante, com canhões brotando de todas as suas partes. Seu fio condutor permanecia conectado ao fantoche do terceiro Kazekage, que liberava ninjutsu adicional. Deidara usou as habilidades do Caminho Preta para manipular chakra e transformar ninjas inimigos em bombas vivas. Cada explosão rivalizava com suas próprias bombas de nível C3. Ajizai teve o aumento de poder mais exagerado. Com o chakra praticamente ilimitado fornecido por Yami, ela podia invocar inúmeras bestas de invocação Ryushido e criaturas exclusivas do Rinnegan, atropelando tudo como uma debandada. Em apenas uma hora, a capital da Terra dos Rios e a mansão do Daimyo foram completamente destruídas. Este país sequer possuía uma vila ninja, apenas alguns ninjas contratados. Conan e os 6 caminhos de Yami cuidaram do ataque e da limpeza. O resto, a tomada de poder, a governança, ficaria a cargo de pessoal designado de Konoha. Em meio a esse cenário tempestuoso, a Conferência dos 4 Kage, que estava programada, finalmente chegou. Terra de Ferro. Os Kage das 4 principais aldeias chegaram com seus guardas, sob forte sigilo. Mifune, líder dos samurais da Terra do Ferro, foi o anfitrião. Outros líderes de países menores, incluindo a Terra da Grama, a Terra das Cachoeiras e a Terra das Montanhas, também estiveram presentes. Uma grande mesa redonda ocupava o centro do salão. Incluindo o lugar de Mifune, havia 5 lugares no total, 4 deles ocupados. O lugar restante, reservado para a Terra do Som, permanecia vazio. Abaixo da mesa redonda, outras mesas compridas foram dispostas para os líderes de vilarejos ninja menores e representantes dos daimyo. Ao ver o assento vazio, o Raikage franziu a testa. Quando estava prestes a explodir, uma voz alegre soou de fora da sala. Ah, desculpe. Fiquei tão absorto admirando a paisagem da região do País do Ferro que perdi a noção do tempo. As portas se abriram de repente. Kitsushi entrou primeiro, seguido por Onoki e Akatsushi. Quem acabará de falar não era o honesto Kitsushi, mas sim o ágil Onoki, que chegará atrasado de propósito para fazer uma declaração. Todos notaram o atraso. Gaara manteve a calma. Terumi Mei, por outro lado, concentrou-se em seu superior. Mas ao ver a seleção de candidatas de Iva, baixas e atarracadas, sem uma única pessoa bonita, sua decepção era óbvia. Porque Konoha era a única vila com homens atraentes. Sem mencionar Yami, que era inegavelmente o mais bonito do mundo ninja. Até mesmo o Uchiha que atacou a vila oculta da névoa correspondia aos seus gostos. E quanto às outras aldeias? Ninjas de Suna tinham olheiras permanentes. Os ninjas Iva eram baixos e redondos. Ninjas de Kumo. Será que ela algum dia resolveria seus problemas amorosos? Enquanto se perdia nesses pensamentos, Terumi Mei chegou a perder a concentração, sendo despertada apenas pelo som do Raikage batendo na mesa. Onoki, mesmo depois de todos esses anos, você ainda está aprontando das suas. Se não quer ficar aqui, leve seus ossos velhos de volta para Iwagakure e pare de nos fazer perder tempo. Diante do temperamento do Raikage, Onoki simplesmente sorriu. A cara do seu pai. Sério, você e seu pai estão ficando cada vez mais parecidos. Aquela frase fez o rosto de A ficar vermelho de vergonha. Todos sabiam que o terceiro Raikage havia morrido de fome pelas mãos de Iwagakure. Onoki continuava tão implacável como sempre. Quando a estava prestes a explodir, Terumi Mei interrompeu. Terceiro Tsuchikage e Raikage, ambos são superiores a mim e ao Kazekage. Por favor, deem um exemplo para a geração mais jovem. Agora não é hora para disputas internas. Onoki lançou um olhar profundo para Terumi Mei. Apesar de sua pouca idade, ele não a desprezava. A também se acalmou. Mizukage tem razão. Agora não é hora para bobagens. Lord Mifune, todos estão aqui. Podemos começar? Aceito humildemente a colaboração de todos os presentes. Mifune levantou-se e curvou-se perante os 4 Kage. Assim que as formalidades foram concluídas, ele iniciou a reunião. Sendo uma nação samurai supostamente neutra, a Terra do Ferro jamais deveria ter se envolvido. Mas as ações atuais de Konoha não eram diferentes das da Akatsuki na linha do tempo original. Declararam abertamente sua intenção de coletar bestas com cauda e destruíram Kirigakure com apenas um punhado de ninjas. Agora que as ambições de Konoha estavam tão expostas, todo mundo ninja não podia mais ficar de braços cruzados. Mifune e o Daimyo do País do Ferro entenderam. Declarar neutralidade agora seria acabar com a própria vida. Após um breve discurso explicando a ameaça de Konoha, Mifune retornou ao seu lugar. Sua capacidade de se igualar às grandes potências não se devia à força física, mas sim ao seu status único de hospedeiro neutro. Após um breve silêncio, Terumi Mei se levantou. Todos vocês sabem o que aconteceu com Kirigakure. Konoha brincou conosco como gatos brincam com ratos, capturou Ao e Genji. Se aqueles Uchiha tivessem se disposto a brincar um pouco mais, poderiam ter nos aniquilado completamente.
Sua expressão era sombria, seu sorriso sedutor de sempre havia desaparecido. Acredito que Lord Onoki conhece muito bem esse sentimento de impotência. O corpo de Onoki ficou tenso. Depois de um momento, ele suspirou. Mizukage tem razão. Sonhei com aquele dia repetidas vezes nos últimos 2 anos. Bastou um único jutsu. Yami, ele me lembrou Uchiha Madara. Inimigos como ele precisam ser eliminados. Gaara franziu a testa. Mas se atacarmos Konoha com tudo, também não será fácil para nós. A melhor opção é uma aliança entre as 4 nações para pressioná-los. Isso pode evitar a guerra. Onoki estava prestes a responder quando uma voz fria e zombeteira ecoou pela câmara, aguda e clara. Tolos. Será que a nova geração de ninjas ainda é tão ingênua assim? Quem é? Protejam o Kage. Imediatamente os guardas atrás dos 4 Kage e Mifune entraram em ação, cercando seus líderes. Bum! As portas se abriram com violência. 2 figuras emergiram lentamente da poeira. Ao passarem por ali, Onoki viu um rosto que não esquecera em décadas. O choque interrompeu sua técnica de levitação e ele caiu no chão. Você, Uchiha Madara. Capítulo 217. Hoje, Onoki tem 79 anos de idade. Essa é uma idade quase inimaginável para um ninja, especialmente um ainda em atividade. Ele é mais de 10 anos mais velho que Sarutobi Hiruzen e Danzou, sem dúvida, um fóssil vivo do mundo ninja. Apenas o Mizukage anterior poderia ser considerado seu par. Ao longo de suas muitas décadas de vida, Onoki suportou inúmeras dificuldades. Mas o que ele se lembrava com mais clareza, e o que permanecia como a maior humilhação em seu coração, não era a destruição de Vagakuri por Yami, mas uma experiência dolorosa de sua juventude. Naquela época, ele havia acompanhado seu mestre, o segundo Tsuchikage, até Konoha para assinar um acordo de aliança e recuperar uma besta com cauda. Mas o que o aguardava lá era uma humilhação inimaginável. O olhar condescendente e as palavras arrogantes de Uchiha Madara enfureceram o jovem e orgulhoso Onoki. Contudo, a força de Madara não deixava espaço para resistência. Até mesmo a rocha mais resistente se desintegraria diante de um verdadeiro Shura. Com um único olhar, o mestre que ele mais respeitava, Musama, que havia criado uma linhagem sanguínea mais forte do que qualquer Kekkei Genkai, caiu no chão. Quando Onoki tentou se levantar novamente com sua vontade de pedra, a pura intenção assassina de Madara o deixou incapaz até mesmo de formar selos de mão. Aquele olhar. Era como se ele estivesse encarando um inseto. Se Yami era como um deus, naturalmente acima dos demais, observando tudo do alto das nuvens. Então Uchiha Madara era um demônio que esmagava o espírito das pessoas e as deixava sem esperança. Onoki levou vários anos para se recuperar daquela humilhação, agarrando-se à dor de quase ter morrido junto com o segundo Mizukage. Ele pensava que nunca mais veria aquele homem aterrorizante em toda a sua vida. Mas agora, o que ele viu? O rosto de Onoki estava tomado por incredulidade, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Como pode ser? Uchiha Madara? Como pode ser Uchiha Madara? Dentro do salão de conferências, além dos passos dos 2 intrusos, reinava um silêncio sepulcral. Os 3 Kage restantes permaneciam calmos, com seus guardas em alerta máximo. Os representantes das aldeias menores já haviam se recolhido aos cantos da sala. Ao ouvirem os resmungos de Onoki, Terumime e Gaara não conseguiram mais manter a compostura. Uchiha Madara? Ele não foi morto no Vale do Fim? Mesmo que não tivesse morrido naquela época, já deveria ter morrido de velhice há muito tempo. Como pôde aparecer aqui? Onoki, você ficou senil? Que Uchiha Madara? A falou com irritação, mas Onoki o ignorou. Seus olhos estavam fixos em Madara, que franziu levemente a testa, pensativo, sem dizer nada. Finalmente Madara relaxou sua expressão. Ah, é você, pirralho. Aquele garoto de nariz vermelho que seguia Mu naquela época cresceu tanto que mal é reconhecível. O tempo realmente voa. Então, Onoki, diga-me, você ainda está se agarrando àquela ridícula vontade de pedra? Se estiver, eu a esmagarei novamente. Uchiha Madara deu um sorriso genuíno. Afinal, este pode ser o único rosto familiar que restou nesta era. Será que esse era mesmo Uchiha Madara? Não, ele não está vivo. Gaara percebeu algo anormal. Olhos vazios e rachaduras no rosto. Palavra por palavra, Gaara disse, reencarnação do mundo impuro. Você só está percebendo isso agora? Madara não ficou surpreso com a revelação de sua identidade. Na verdade, ele achou que as reações deles foram lentas demais. Embora este corpo seja um pouco mais frágil do que o meu em seu auge, é mais do que suficiente para esta era. Após ouvir as palavras de Gaara, Onoki observou atentamente novamente. Assim que confirmou que aquele era de fato um corpo reencarnado, acalmou-se e perguntou profundamente, aquele manto, é da Akatsuki. Então você está sendo controlado pela Akatsuki? Isso foi obra de Orochimaru? Você chegou na hora certa. Estávamos prestes a acertar as contas com a Akatsuki. Seu grupo capturou nosso Jinchuriki de 4 caudas. E qual o significado de atacar várias nações pequenas uma após a outra? O principal objetivo desta reunião dos 4 Kages era abordar a ameaça a Konoha. A Akatsuki era o tópico secundário. Mas antes mesmo de chegarem a esse ponto, o problema surgiu. Ei, não se irrite. Madara permaneceu em silêncio. Obito deu um passo à frente em seu lugar. Embora Madara-sama seja invocado com a reencarnação do mundo impuro, ninguém consegue controlá-lo. A Akatsuki foi originalmente criada pela vontade de Madara-sama. Seu objetivo era, de fato, reunir as bestas com cauda. Mas agora a Akatsuki foi corrompida e transformada em uma arma de Konoha. Antes mesmo que pudessem assimilar as revelações anteriores, suas expressões mudaram novamente. Você está falando sério? Gaara zombou. Foram os seus que extraíram Shukaku de mim. Naruto e Sasuke foram os que me salvaram. Não tente jogar a culpa em inocentes. Inocente? Ha ha ha. Kazekage, você é muito ingênuo.
Obito riu descontroladamente e em seguida encarou Gaara. O Sharingan sob sua máscara espiral irradiava um poder arrepiante. Quem você acha que é o responsável pela recente destruição de cidades e nações? Alguns membros da Akatsuki traíram Madara-sama e se tornaram cães de Konoha. Use esse seu cérebro. Sasori e Deidara foram capturados por Konoha, e mesmo assim estão aqui de novo. Sim, precisamos das bestas com cauda. Mas Konoha tem se disfarçado de membros da Akatsuki e as coletado secretamente. Há 6 caudas, há 2 caudas, até mesmo há 8 caudas, todas foram levadas por Konoha. A inteligência mais perigosa é aquela que contém 90% de verdade e 10% de mentira. Obito discretamente transferiu a culpa pela captura da 8 caudas para Konoha. Enquanto isso, Kizami já havia se infiltrado no país do relâmpago para recapturar a 8 caudas completa. O rosto de Gaara escureceu. Os outros Kage também exibiam expressões sombrias. Konoha já era uma ameaça enorme. Se eles adicionassem vários ninjas renegados de rank S da Akatsuki à mistura. E você? Quem é você de verdade, cara mascarado? Por que você tem um Sharingan? Qual o seu objetivo ao vir para cá? Konoha respondeu Madara secamente. Uchiha Madara, você quer se aliar a nós contra Konoha? Terumime olhou para ele como se ele estivesse contando uma piada ruim, sua expressão difícil de descrever. Afinal, Uchiha Madara foi um dos fundadores de Konoha, o ancestral do clã Uchiha. A vila deles acabará de ser destruída pelos Uchiha. E agora Madara queria se aliar contra Konoha? Madara compreendeu naturalmente o que eles estavam pensando. Depois que saí de Konoha, aquele lugar deixou de ter qualquer relação comigo, até mesmo o clã Uchiha. Você está morto. Por que deveríamos cooperar com você? Perguntou asperamente. Madara apenas zombou. Cooperar? Vocês se superestimam. São apenas um bando de retardatários. Só preciso que vocês atrasem os ninjas de Konoha. Arrogante. O Raikage explodiu em fúria. Chakra azul emanou de seu corpo em arcos crepitantes e num instante, ele apareceu diante de Uchiha Madara, brandindo o punho. Madara não estava zangado. Na verdade, ele parecia satisfeito. Ele nunca foi bom de papo, por isso sempre perdia nas discussões com Hashirama. Nem mesmo um membro de seu clã o seguiu quando ele deixou Konoha. Ele preferia resolver as coisas na base da porrada. Uma estrutura esquelética azul surgiu sobre seu corpo. O soco de A acertou, rachando as costelas, mas antes que as fraturas pudessem se espalhar, 2 braços esqueléticos se chocaram contra sua cabeça. Bum! O corpo de A foi forçado contra o chão, ambas as pernas esmagadas contra o piso. Você também quer dançar? Madara olhou para o Kage com divertimento, um sorriso brincalhão no rosto. Então venha para cima de mim. Mostre-me se você tem força suficiente para sequer deter os soldados de infantaria de Konoha. Embora eu adorasse te dar um beijo apaixonado, não consigo me obrigar a beijar esse seu rosto arrogante. Deixa pra lá. Considere isso como meus cumprimentos. Os cabelos vermelhos de Terumime esvoaçaram. Seus lábios se entreabriram quando um ácido viscoso e altamente corrosivo avançou. Estilo lava, lodo ácido. Ela agora tinha uma compreensão razoável dos níveis defensivos do Susanoo. Nesse nível esquelético, ele não conseguia bloquear seu estilo lava. Kitsushi, reúna seus homens e recue. Esta não é uma batalha da qual você possa participar. Mesmo que Kitsushi fosse agora Tsuchikage, Onoki não o deixaria enfrentar Uchiha Madara. Era também um bom momento para mostrar às nações menores a verdadeira força das 4 grandes nações. Sim, padre. Ketsushi, obedientemente, conduziu os representantes da aldeia menor para um local seguro. Os outros Kage também ordenaram que seus guardas se retirassem. O ácido pingou sobre os ossos de Susanoo, dissolvendo-os lenta mas seguramente. Nada mal. Para ostentar o título de Kage, é preciso ter alguma habilidade. Madara ergueu levemente as sobrancelhas. Enquanto falava, tecido muscular e uma armadura básica surgiram no Susanoo, aumentando consideravelmente sua defesa. Ele formou 2 lanças irregulares em forma de raio e as brandiu casualmente. Bum! O salão desabou num instante. Aproveitando o momento, a se levantou do chão e recuou para junto de Onoki e dos outros. Sua velocidade é razoável, mas sua força é patética. Qual o sentido de se mover tão rápido se você está apenas correndo para a morte? A provocação de Madara foi fulminante. O chakra de Terumime a voltou a aumentar. Seu desgraçado. Mesmo sendo Uchiha Madara, não subestime o poder dos Kage. Estou apenas relatando fatos. Como isso pode ser um insulto? Madara inclinou ligeiramente a cabeça, aparentemente perplexo com a fúria de A. Se você acha que estou te desprezando, prove que estou errado. Se você não consegue me satisfazer, não é nem qualificado para deter a carne de canhão de Konoha. Vou matar todos vocês aqui mesmo. Vamos juntos. Onoki ergueu uma esfera de liberação de poeira em sua mão. Você se atreve, cadáver ressuscitado. Como ousa interferir no mundo dos vivos? Estilo poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Um pilar de energia ofuscante foi disparado contra o Susanoo, mas Madara libertou o Susanoo a tempo e se jogou no chão para desviar. Existem pouquíssimos jutsus neste mundo que eu me dou ao trabalho de esquivar. Além de Hashirama, apenas o seu outrora orgulhoso estilo poeira me fez mover. Você evoluiu, Onoki. Viram só? Uchiha Madara não é invencível. Até ele tem jutsus que o assustam. Nós podemos vencer. Onoki usou a verdade para elevar o moral. Dentre os 4 Kage, Onoki possuía a maior força de vontade, experiência e força bruta. A areia prendeu os tornozelos de Madara. Gaara puxou com uma das mãos, trazendo Madara em sua direção. Aproveitou o momento. Todo seu braço direito brilhava com chakra. Estilo relâmpago, laço. Um feixe de luz disparou em direção a Madara. Bang! Madara ergueu os 2 braços e bloqueou o golpe, usando o impacto para quebrar a aderência na areia e aterrissar firmemente no chão, deslizando por uma curta distância. Assim que se estabilizou, Madara estendeu a mão. Se o Yami não estivesse me esperando, talvez eu brincasse com vocês um pouco mais.
mas não estou com vontade. Empurrão todo-poderoso. Seu Sharingan se transformou no Rinnegan. Uma poderosa onda de choque arremessou os 4 Kage para trás. Com apenas um selo de mão, um mar de chamas irrompeu. Estilo fogo. Grande aniquilação de fogo. Terumi Mei respondeu prontamente. Estilo de água. Parede de formação de água. Estilo de água. Antes que ela pudesse terminar o próximo jutsu, foi puxada para frente pela força da gravidade. O chute de chicote de Madara a atingiu em cheio no estômago. Ela tossiu sangue e foi arremessada para trás. Essa batalha não foi como na linha do tempo original, onde Madara brincava com os 5 Kage para testá-los. Agora ele não tinha intenção de prolongar as coisas ou de depender de seu corpo de morto-vivo para vencer. Ele os esmagaria com força avassaladora. Susanoo retornou desta vez em sua forma de meio-corpo. A escala da destruição aumentou rapidamente a cada explosão. Terumi Mei foi a primeira a cair, com seu chakra esgotado. A seguiu logo depois, suas técnicas de curto alcance tornadas inúteis sob o genjutsu de Madara. Um único golpe do Susanoo quebrou dezenas de ossos em seu corpo. Quando a fumaça se dissipou, Madara caminhou lentamente para a frente. Onoki, para ser sincero, entre os 4 Kage, só você merece minha atenção. Sem você, eles não teriam durado tanto tempo. Uchiha Madara. Onoki baixou as mãos. Dê-me um motivo para acreditar que você é realmente contra Konoha. Se não, mesmo que eu morra aqui, não vou deixar você ir embora. Capítulo 218. Embora estivesse fazendo perguntas, não havia dúvida de que Onoki estava começando a ceder. Usar o estilo poeira em um lugar como aquele era arriscado demais. Cercado por guardas de cada nação e pelos líderes das aldeias, ele não podia liberar todo o seu poder. Além disso, mesmo que lutassem até a morte e vencessem, o que ganhariam com isso? Este era meramente um corpo invocado através da reencarnação do mundo impuro. Onoki sempre fora alguém que se destacava em avaliar riscos e benefícios. Ele rapidamente concluiu que uma batalha ali só levaria a danos mútuos, ou até mesmo a um massacre unilateral. Para derrotar o Uchiha Madara, é preciso preparar técnicas de selamento com antecedência ou localizar o usuário. Enfrentá-lo diretamente agora seria inútil. O motivo é simples. Você não consegue descobrir? Uchiha Madara desfez seu Susanoo, cruzou os braços e permaneceu calmo. Um novo usuário qualificado de liberação de madeira surgiu no mundo ninja. Naturalmente devo testá-lo, para ver se ele possui a mesma força que o Senju Hashirama do passado. Madara deu um leve sorriso. Em termos de liderança da vila, devo admitir que Shimura é o mais capaz. Ele conseguiu cultivar tantos usuários do Mangekyou Sharingan. Mesmo excluindo sua própria força, as potências de Konoha por si só são suficientes para rivalizar com a força combinada de várias vilas importantes. Preciso que você contenha os ninjas Uchiha e Konoha. Impeça-os de interferir na minha batalha contra Shimura. Isso não é motivo suficiente? Onoki não respondeu. Ele apenas encarou Madara, tentando discernir se o homem estava mentindo. Então, qual é o verdadeiro objetivo da Akatsuki ao coletar as bestas com cauda? Perguntou Onoki novamente. Para me ressuscitar completamente. Uchiha Madara cerrou o punho e mentiu calmamente. Reunindo as 9 bestas com cauda e usando seu vasto chakra, poderei ser completamente revivido. Terei um corpo verdadeiro, não este frágil. Aí Terumi Mei, que acabavam de recuperar a consciência, ouviram essas palavras e olharam para cima em choque. Não admira. Um homem que estivera morto há 20 anos deixou para trás uma contingência tão aterradora, uma organização como a Akatsuki, apenas para retornar à vida. E uma vez ressuscitado, o que ele faria? Muito provavelmente, sua ambição não seria muito diferente da de Shimura Yami. Ele também almejaria governar o mundo ninja. Quase instintivamente, os Kage aceitaram a explicação de Madara. Aos olhos deles, esse já era o pior cenário possível. Mesmo que ele estivesse mentindo, não seria mais perigoso do que seu renascimento. Onoki suspirou profundamente e tomou uma decisão. Ele compreendia claramente o perigo de negociar com um tigre, mas também a sabedoria de escolher um mal menor. Pela situação atual, fica claro que Uchiha Madara temia Konoha. Caso contrário, com seu orgulho jamais teria escolhido se aliar aos 4 Kage. Nesse caso, era lógico lidar primeiro com a ameaça maior. Além disso, quanto mais interagissem, maior seria a chance de expor as fraquezas de Madara. Poderiam investigar a verdade por trás de sua invocação e talvez descobrir o esconderijo de Orochimaru. Se conseguissem eliminar o conjurador, a reencarnação do mundo impuro seria desfeita. Onoki trocou olhares discretos com os outros Kage. Gaara permaneceu em silêncio. Terumi, Mei e a ficaram tentadas, mas hesitaram em declarar isso abertamente. Trabalhar com um homem morto, e um perigoso como Uchiha Madara, era um risco enorme. Se algo desse errado, nem mesmo um Kage conseguiria suportar esse peso. Uchiha Madara, eu aceito suas condições. Mas isso não significa que somos aliados, disse Onoki finalmente, com a mesma calma de sempre. Simplesmente compartilhamos o mesmo inimigo e interesses temporários. Madara deu de ombros, ainda com os braços cruzados. Onoki, você é o único que tem coragem. Pelo menos suas palavras são realistas. Se você tivesse nos chamado de aliados, eu teria perdido todo o respeito por você. Relaxe. Não agirei contra você até derrotar Shimura. Mas depois disso, o destino do mundo ninja dependerá de suas próprias capacidades. Na verdade, após a batalha anterior, Uchiha Madara já não menosprezava a aliança dos 4 Kage. Com exceção de Onoki, todos os outros eram claramente inferiores aos seus antecessores. Ele não estava mirando apenas em Konoha. No fundo, tratava-se de realizar seu sonho original. Naquela época, ele havia imaginado unir o mundo ninja ao lado de Hashirama. Juntos, seu Susanoo e liberação de madeira trariam paz sob a bandeira de Konoha. Agora, as ações de Shimura Yami refletiam essa visão. Ele queria ver até onde Yami poderia chegar.
Se Yami conseguisse derrotar as 4 grandes nações sem sequer invocar o Tsukuyomi infinito, isso provaria que Hashirama estava errado. E se esse dia chegasse, Madara faria Hashirama se desculpar pessoalmente com ele. Uma batalha começou de repente e terminou tão rapidamente quanto surgiu. Os dois lados chegaram a um entendimento temporário e com seus interesses alinhados, o clima se acalmou. Uchiha Madara não tinha interesse em lidar com os detalhes. Ele simplesmente disse para avisá-lo quando a guerra começasse e se virou para ir embora, deixando o óbito para trás. Agora, os 4 Kage e Mifune voltaram seus olhares para o homem mascarado que estava parado em silêncio ao lado de Madara desde sua chegada. Mesmo no auge da luta, ele não se moveu. Nenhum ataque o atingiu. Permaneceu como um fantasma. Então, agora eu sou apenas um soldado raso? Dessa vez foi a voz de Tobi, boba e descontraída, quase convidando a um tapa. Como esperado de Madara-sama, ele só precisou levantar um dedo para dar um puxão de orelha em todos vocês. O grupo de ninjas permaneceu em silêncio. Gaara flexionou os dedos e observou atentamente o homem mascarado. Já que somos aliados agora, por que não revelar sua identidade? Você possui o Sharingan. Você é do clã Uchiha ou recebeu um transplante de córnea como Ataque Kakashi? Não me coloquem no mesmo saco que lixo como Ataque Kakashi. A voz de Obito tornou-se repentinamente fria. Minha identidade é irrelevante. Você pode me considerar à vontade de Madara. Durante os anos em que ele esteve morto, fui eu quem criou a Akatsuki e preparei o terreno para sua ressurreição. Agora, minhas decisões são as decisões dele. Chega de bobagens. Vamos nos concentrar em como lidar com Konoha. Meus senhores, antes que os representantes das 4 grandes nações pudessem responder, um homem de cabelos longos e esvoaçante saiu da delegação dos países menores e sorriu. Eu sou Mui, o senhor do castelo Ozuki na Vila Oculta da Grama. Se você deseja lutar contra Konoha, nosso castelo Ozuki guarda um tesouro transmitido por gerações. Ele pode ser útil. Enquanto Obito se infiltrava na reunião dos 5 Kages em nome de Madara, Kizami aproveitou a oportunidade. Com a ausência das principais forças de Komo, ele emboscou seu aliado. Da última vez, Killer Bee foi atacado pelo homem mascarado e por Obito, perdendo um tentáculo e sofrendo ferimentos graves. Ele retornou a Kumo para tratamento. Graças às suas habilidades de autocura de Jinchuriki e aos esforços dos ninjas médicos, Bee estava quase totalmente recuperado antes de a deixar a vila. Inquieto, Killer Bee escapuliu mais uma vez em busca de inspiração para suas rimas, sem se preocupar com a própria segurança. Da última vez, ele havia sido emboscado, e o modo sombrio daquele cara enfaixado absorveu chakra, neutralizando seu modo besta com cauda. Dessa vez, ele só precisava dar tudo de si desde o início, se transformar completamente e não dar a eles nenhuma chance. Mesmo que não conseguisse derrotá-los, ele não se renderia tão facilmente novamente. Mas com essa mentalidade excessivamente confiante, Killer Bee caiu em uma armadilha mais uma vez. Zetsu Branco vinha observando seus movimentos há muito tempo. Quando chegou a hora certa, Kizami atacou. Foi um ataque surpresa. A absorção de chakra de Sameada era muito mais forte do que a liberação das trevas. E com informações de Obito, Kizami garantiu que Bee não pudesse escapar, fingindo sua morte novamente. Após uma batalha brutal que transformou a floresta em um mar, Killer Bee estava exausto, inconsciente e jogado nas costas de Sameada. Ufa! Como esperado do Jinchuriki de 8 caudas mais forte. Sameada quase me traiu. Kizami olhou para sua espada com insatisfação. Se Sameada não tivesse sido tentada, a batalha teria terminado ainda mais rápido. Vou ter que te disciplinar mais quando voltarmos. Agora. Kizami esfregou o anel no dedo, mudou a posição da gema e começou a injetar chakra. Agora que havia capturado a última besta com cauda, ele queria ouvir a opinião de Yami. Ele deveria enviar para Akatsuki? Ou entregar em Konoha? Em breve, a voz de Yami ecoou pelo espaço misterioso. O que é? Kizami ficou surpreso com a urgência no tom de Yami, mas respondeu rapidamente. Acabei de capturar o Jinchuriki da 8 caudas e queria relatar. Agora é uma má hora? Não, está tudo bem. O tom de Yami se suavizou. Bom trabalho. Mas mantenha-se cauteloso. Não deixe que os ninjas de Kumo cerquem. Não se preocupe. Eu já providenciei minha rota de fuga. Kizami sorriu. Então, onde devo entregar a 8 caudas? Yami fez uma pausa por um instante e então entendeu. Cansado de ser um agente duplo? Kizami assentiu. O verdadeiro Uchiha Madara apareceu. Obito me confessou tudo, mas não confia mais em mim. Não consigo obter mais informações dele. Yami coçou o queixo e respondeu. Então venha para Konoha. Kabuto está lá, e você não é um problema. Seus antigos companheiros de equipe também estão aqui. A Akatsuki pode ressurgir. Vou mudar de rota. Posso chegar a Konoha em 2 dias no mínimo. Ótimo. Vou te enviar chakra para cuidar da limpeza. Kizami assentiu com a cabeça, compreendendo o que Yami queria dizer. Logo depois, a comunicação entre eles terminou, e uma onda de chakra fluiu do anel para Kizami. Vários clones de Zetsu Branco foram expelidos de seu corpo. Com um golpe de Sameada, foram decapitados instantaneamente. Konoha. Yami abriu os olhos. Mesmo enquanto conversava com Kizami, suas mãos não deixaram as pernas de Kurotsushi. Embora tivessem se passado 2 anos e meio, ele ainda adorava aquela sensação macia e voluptuosa. Temari revirou os olhos, amaldiçoando aquele desgraçado em seu coração. Um completo maníaco por pernas. Não, esse homem gostava de tudo, das curvas de Tsunade e Samui, do charme delicado de Kari, de tudo em Izumi. Depois de ser tocada por 2 anos e meio, Kurotsushi havia se acostumado. Ela até movia as pernas ocasionalmente para ajudá-lo a encontrar novos pontos. Não toque sempre no mesmo lugar, senão vai deixar a pele lisinha. Yami moveu a mão para a outra perna e falou baixinho. Kurotsushi, espere, não diga nada ainda, eu. Yami colocou um dedo nos lábios dela.
Vocês duas vieram completamente arrumadas hoje, uma com um Shogun sem costas, a outra com um macacão de rede que cobria todo o corpo, e apareceram juntas. Não consigo pensar em nenhum motivo para esse nível de esforço, a menos que esteja relacionado a Ivagakure e Tsunagakure. Um lampejo de pânico surgiu nos olhos de Kurotsushi e Temari. Eles não tinham dito uma palavra, mas Yami já havia percebido tudo. Será que ele estava lendo seus pensamentos? Mas mesmo assim, pensando na carnificina que viria com a guerra, Kurotsushi abraçou Yami levemente e perguntou com a voz trêmula: Yami, a guerra é inevitável? Konoha está indo tão bem agora. Por que vocês não deixam as outras nações em paz? Temari também parecia triste. As mulheres eram criaturas emotivas. Depois de dormirem ao lado de Yami por anos, e com a gentileza que ele demonstrava no dia a dia, elas já haviam aceitado sua situação em seus corações. Mas agora, o homem que amavam estava indo para a guerra contra suas próprias aldeias. Eles não sabiam o que fazer. Não posso parar agora. Yami acariciou a cabeça de Kurotsushi com uma das mãos e segurou a cintura firme de Temari com a outra. A força de Konoha é tão avassaladora que não cabe a ninguém compartilhar a mesma mesa com outros. Ivagakure, Tsunagakure, Kerigakure, Komogakure. Eles não permitirão que um gigante como Konoha domine o mundo ninja. Esse conflito é inevitável. Você quer que eu desista de unificar o mundo, mas será que consegue fazer com que Onoki, Gaara e os outros desistam de resistir a Konoha? Kurotsushi não disse nada. Ela já tinha a resposta em seu coração. Nem ela nem Temari eram tolas. Na verdade, elas entendiam melhor do que a maioria o quão perigoso poderia ser um conflito entre grandes potências. Principalmente agora, dar um passo para trás poderia significar cair em um abismo. Ninguém ousava ser o primeiro a recuar. Vir implorar a Yami hoje era a única coisa que eles podiam fazer. Quanto a Samui, sua situação era completamente diferente. Yami havia prometido trazer sua família para Konoha. A vida dos outros não importava para ela. Temari, quanto a Gaara, darei a ele uma última chance. Se ele desistir desse caminho, oferecerei a ele um tratamento melhor. Kurotsushi, esqueça seu pai e seu avô. Ambos são velhos teimosos e não podem ser persuadidos. Mas aconteça o que acontecer, eu poupar suas vidas. Capítulo 219. Para os forasteiros, Shimura Yami era o Shinigami de Konoha. Mesmo os ninjas da vila raramente ousavam negociar ou fazer barganha com ele. Tomemos Kakashi como exemplo. Ele era considerado como tendo um bom relacionamento com Yami na vila e até mesmo serviu como superior de Yami por um tempo. Mas mesmo entre eles, só se atreviam a fazer piadas casuais. Quando se tratava de assuntos importantes envolvendo o futuro da vila, Kakashi sabia que só podia cumprir ordens. No entanto, quando se tratava de sua família, Yami não era diferente de qualquer pessoa comum. Ele podia ser bondoso e fazer concessões. Obrigada, Yami. Temari o beijou abertamente, e Kurotsushi passou a mão pela palma da mão de Yami, dando um sinal silencioso de cooperação para a guerra. Mas Yami achou que era cedo demais para comemorar. Embora salvar Onoki e os outros possa ser uma coisa boa aos olhos de Temari. Como Kaji de uma aldeia, seu status era comparável ao de um daimyo. Deixar tal pessoa viver para ver sua própria aldeia ser assimilada poderia ser ainda mais cruel do que simplesmente matá-la. Terra de Ferro. O tempo era curto. Após um dia inteiro de reuniões, os 4 Kaji mais o homem mascarado Obito, representando Uchiha Madara, formaram as novas 5 grandes potências. Discutiram um plano de batalha abrangente e estabeleceram a Aliança Ninja. Agora, restava apenas um cargo, o de Comandante Supremo da Aliança Ninja. Um grupo de dragões não poderia ficar sem um líder. Mesmo que fosse uma multidão, eles ainda precisavam de alguém alto para se destacar. Na verdade, Uchiha Madara queria esse papel inicialmente, mas depois de algumas encenações perdeu o interesse. Madara considerava humilhante liderar esse tipo de força desorganizada. Ironicamente, essa batalha aproximou as 4 grandes nações. Terumi e Mei perceberam o quanto ainda tinham que evoluir em comparação com a geração anterior. Seja por força de vontade ou experiência em campo de batalha, o desempenho de Onoki superou o deles. Ambos propuseram nomeá-lo comandante em chefe. Inesperadamente, Onoki recusou. Mizukage, Kazekage e Raikage. Onoki olhou para eles. Embora estivesse exausto pelas longas reuniões, seus olhos ainda brilhavam com clareza. Estou velho agora. Já não sirvo para ser a espada que nos guia para a batalha. Sou melhor como a pedra angular que sustenta tudo. Raikage, você tem determinação e força. Acho que você é a escolha certa para liderar a aliança. Tsuchikage, você está falando sério? Não conseguia acreditar. Onoki o havia recomendado para o cargo de comandante em chefe? As rivalidades entre suas nações duravam décadas, e Onoki fora quem matara seu pai. Ainda mais cedo naquele dia, eles haviam entrado em conflito logo ao chegarem ao local do evento. Eram como fogo e óleo. Onoki falou com um tom significativo. Raikage, neste momento, que importância tem as antigas mágoas? Enfrentamos um poderoso inimigo em comum. Se continuarmos apegados ao passado, não fará sentido formar a Aliança Ninja. Podemos muito bem lutar sozinhos. Eu vejo. Respirou fundo e se levantou. Eu me candidato a comandante em chefe da Aliança Ninja. Alguém se opõe? Não. Terumi Mei foi a primeira a responder. Gaara seguiu de perto. Nem eu. Raikage Dono é de fato digno, disse Mifune solenemente. Quanto às nações menores, ninguém se importava com suas opiniões. Depois disso, a designou outras posições-chave e confirmou o ponto de encontro da aliança. Faltavam 5 dias. Em 5 dias, eles lançariam um ataque em grande escala contra Konoha. Naquela noite, os líderes de cada país correram para casa durante a noite para convocar seus ninjas. O Raikage e sua equipe retornaram a Kuma em um dia. Mas antes que pudesse desfrutar plenamente da emoção de se tornar o comandante em chefe, ele recebeu notícias devastadoras. Killer Bee havia desaparecido novamente.
As unidades de rastreamento localizaram o campo de batalha e concluíram que Killer Bee provavelmente havia sido derrotado. Logo depois, outro ninja da fronteira trouxe um relatório. Membros da Akatsuki haviam sido avistados. Com base em sua trajetória, seu destino era claramente Konoha. Akatsuki. Konoha? Abateu com força na mesa. Ele ainda se perguntava se era Uchiha Madara ou Konoha que estava por trás de tudo aquilo. Mas agora era óbvio, Madara não havia mentido. A Akatsuki realmente havia se tornado os lacaios de Konoha. Reúnam suas tropas e dirijam-se imediatamente ao ponto de encontro. Assim que a aliança estiver formada, ataquem Konoha. Em outro lugar, Zetsu Negro trouxe a notícia da deserção de Kizami para Uchiha Madara e Tobi enquanto eles finalizavam os preparativos. Este é o homem que você escolheu? Madara olhou para Obito. Embora sua voz fosse calma, seus olhos eram mais afiados que uma lâmina. Como ele pôde ser tão cego a ponto de confiar nesse cara? A organização Akatsuki estava em ruínas. Todos os supostos confidentes se revelaram espiões de Konoha. Não, Obito, será que ele também foi plantado por Konoha? Ele havia falhado em todas as missões que lhe foram confiadas. Ao pensar nisso, um lampejo de intenção assassina passou pelos olhos de Madara. Como isso é possível? Como Kizami pôde me trair? Eu o recrutei pessoalmente. Isso não deveria acontecer. Mesmo que ele desertasse, não viria até mim? Nesse momento, os olhos de Obito estavam sem vida. Ele parecia estar questionando a própria existência. A pessoa em quem Obito mais confiava na Akatsuki era Kizami. Na verdade, ele só confiava em Kizami. Ele sempre suspeitou que Zetsu fosse um espião infiltrado por Madara, útil, mas não confiável. Mesmo depois de sua identidade ter sido revelada, ele continuou desconfiado de Kizami. Sim, ele havia recrutado Kizami fingindo ser Madara, mas acreditava que Kizami ainda estava sob seu controle. Então, mesmo que ele tenha desertado, deveria ter sido para se juntar ao lado de Madara. De onde surgiu Konoha? Obito, não é hora de se fazer de desentendido. O tom de Madara tornou-se impaciente. Ainda faltam várias bestas com cauda na estátua de Gedo. Só temos metade da Kyuubi. Estou morto há anos, e é só isso que vocês conseguiram. Qual a pressa? Disse Obito teimosamente. São só algumas bestas com cauda. Yami achou que as tinha escondido bem? Eu já as encontrei. Confirmei que a 2 caudas e a 5 caudas estão ambas sob o domínio de invocação do clã da Anta dos Sonhos. Quanto a 6 caudas, suspeito que esteja na floresta úmida dos ossos. A confiança de Obito pareceu aumentar enquanto ele falava. Ele acenou com a mão em tom de desdém. Contanto que você consiga manter Yami ocupado e impedi-lo de interferir, eu posso pegar a estátua Gedo e capturar as bestas com cauda sozinho. Ao ouvir isso, a expressão de Madara suavizou-se ligeiramente. Isso, até que parecia plausível. Tudo bem, deixo isso com você. Mas se você falhar, entregue o Rinnegan para alguém mais competente. Obito bufou sem dizer nada. Ele sabia que Madara ainda tinha um plano B. O relacionamento deles jamais poderia ser completamente rompido. A propósito, aquele cara, Orochimaru, ainda não voltou? Ao sentir a área, Madara franziu a testa. Ele não detectou nenhum chakra vindo de Orochimaru ou Kabuto. Ele ainda está recolhendo corpos. Vou entrar em contato com ele. Terra dos Redemoinhos. Orochimaru acabará de desenterrar uma sepultura e executará uma técnica de invocação. A pessoa invocada ainda estava desorientada e alheia à sua situação quando Orochimaru esboçou um sorriso sinistro. Senhor, o senhor sabe onde seus ancestrais estão enterrados? Eu não. De volta a Konoha diante do questionamento de Tobirama, Yami balançou a cabeça levemente. Tenho tantas esposas e nenhuma está grávida ainda. Não é como se Tsunade fosse a única. Tsunade é diferente. Tobirama lançou a Yami um olhar do tipo você é inútil. Qual a idade das suas outras mulheres? Se Tsunade não der à luz logo, será tarde demais. Aquilo o irritou profundamente. O rosto de Yami ficou vermelho. Seu velho solteirão, o que você sabe? A condição física de Tsunade não é diferente da de uma garota de 18 anos. Se você quer falar de idade, vá procurar Ikari. Ela pode ser sua ancestral. Você está mais ansioso do que eu para ter um filho. Se você é tão capaz, tenham você mesmo. A respiração de Tobirama ficou pesada. Pedir a um cadáver reencarnado do mundo impuro que gerasse filhos. Não era como mandar um eunuco para a lua de mel, mas antes que a discussão pudesse se acirrar, uma voz da Ambu veio da porta. Okage-sama, o daimyo chegou a Konoha e está esperando em seu escritório. Tenho trabalho a fazer. Falaremos sobre ter filhos mais tarde. Yami não se deu ao trabalho de continuar discutindo e aproveitou a desculpa para ir embora. Nesse instante, seu chakra aumentou repentinamente e ele sentiu que estava sendo invocado. Enquanto um zumbido suave ecoava, linhas negras semelhantes a teias de aranha se espalharam da palma da mão de Ajizai. Diferentemente de outras invocações que respondiam instantaneamente, o círculo da técnica permaneceu ativo por vários segundos antes de uma nuvem de fumaça surgir. Ele apareceu no corpo de Yuji Tuni e imediatamente perguntou: qual é a situação? Ele não precisava que ninguém respondesse, ele viu com os próprios olhos. Conan e vários dos 6 caminhos de Yami estavam lutando contra um grupo de marionetes de pedra com a forma de samurais. As marionetes não eram fortes. Seja com o origami divino de Conan ou com os jutsus característicos de Sasori e os outros, elas conseguiam destruir grandes áreas a cada movimento. Mas estranhamente, mesmo quando explodidos em pedaços, os bonecos se regeneravam em segundos. Yami franziu a testa. Por que isso me pareceu familiar? Você está na Terra dos Demônios ou na Terra dos Pântanos? Ajizai, que estava prestes a explicar, fez uma pausa. Yami-sama está em a Terra dos Demônios, a 15 quilômetros da capital. Não me admira. Ele assentiu com a cabeça, demonstrando compreensão. Ei,
Se você não ajudar logo, vamos morrer de exaustão. Deidara atirou uma centopeia de argila na multidão, provocando uma explosão enorme. Mas até mesmo os bonecos despedaçados se reformaram em 3 segundos. Ele ficou tão furioso que quase gritou. Isso foi uma blasfêmia contra a sua arte. Você também não está drenando meu chakra agora? Yami disse, fazendo Deidara parecer envergonhado. Bem, nós somos seus fantoches, certo? Então é natural que eu use seu chakra. Yami ignorou o palhaço e levantou as mãos. Shiha Tensei. Uma força repulsiva e aterradora varreu todo o campo de batalha num vórtice de vento. Venham todos aqui. Sazori, Deidara e os outros se reuniram rapidamente ao redor dele. Os bonecos quebrados se regeneraram e atacaram. Bang! Devastação planetária. Boom! A terra rachou e sob a força do núcleo de chakra de alta densidade, pedras e marionetes voaram em direção ao céu. Uma esfera gigantesca com mais de 100 metros de diâmetro formou-se no ar e permaneceu imóvel. Konan ficou olhando fixamente sem expressão. Quando Nagato usou esse jutsu, custou-lhe a vida. Mas para Yami foi fácil. Então, por que vocês estão agindo como mercenários da Terra dos Demônios? Deixando a devastação planetária em suspenso, Yami se virou e perguntou. Os 6 caminhos de Yami receberam autonomia. A menos que fosse necessário, Yami raramente controlava minuciosamente seus clones de chakra, que serviam principalmente como reservas de energia. Então ele não tinha ideia do que eles andavam fazendo ultimamente. Quando Deidara estava prestes a falar, Yami usou sua força de vontade para silenciá-lo. Ajizai, explique você. Sim, Yami-sama. Ajizai explicou tudo obedientemente. Sob a liderança de Konan, eles conquistaram rapidamente as nações menores que Yami havia mencionado. Assim que chegaram à Terra dos Pântanos, um oficial da Terra dos Demônios apareceu e fez uma proposta. Amiko, a maior autoridade na Terra dos Fantasmas, estava disposta a se render. Seu único pedido era que eliminassem um monstro chamado Moro. Eles poderiam ter recusado, mas a curiosidade sobre o monstro, e uma recompensa de 50 milhões de ryu, convenceu até mesmo Kakuzu a aceitar. Assim, após eliminarem os daimyo da Terra dos Pântanos, eles chegaram à Terra dos Demônios. Inesperadamente, Moro havia se recuperado significativamente e invocou esses bonecos imortais, forçando-os a pedir a ajuda de Yami. Após ouvir toda a história, Yami assentiu calmamente com a cabeça. Ele pediu a Konan que o acompanhasse até a capital da Terra dos Demônios para conhecer a governante da nação Amiko, Shion. Naquele momento, Shion ficou radiante com a derrota de Moro, mas sua alegria se dissipou quando ela notou uma bela loira no meio do grupo, olhando para ela de forma estranha. O olhar não parecia ser de mulher, era mais como o olhar de um homem, e um tanto lascivo, diga-se de passagem. Yujito Nin circulou Shion e suspirou. Como esperado, você realmente se parece muito com a Hinata. Nesse caso, acho que terei que fazer de você minha esposa também. Shion. Todos os ninjas de Konoha flertam com tanta ousadia assim? Mas você é uma mulher. Capítulo 220. Shion ficou estupefata. Seria esse o costume da maior nação e da vila mais poderosa do mundo ninja? Tão democrática e aberta? Tão aberto que até assuntos como orientação sexual podiam ser discutidos sem hesitação? E a julgar pelo que essa jovem acabou de dizer, ela até tinha uma esposa em casa que se parecia com Shion? Shion não entendeu, mas respeitou. Só pediu, por favor, que não viessem atrás dela. Ela ainda precisava se casar, ter filhos e transmitir os deveres de sacerdotisa. Ela não podia se tornar amante. O rosto delicado e pálido de Shion passou por uma gama de cores, do pálido ao rosa e depois ao vermelho rosado. Kakuzu, Deidara, Sazori e os outros, sendo homens diretos, não tinham interesse nesse assunto. Konan, no entanto, já conseguia adivinhar o que Shion estava pensando. O canto de sua boca se curvou levemente, mas ela não disse nada. Assim que o ambiente mergulhou num silêncio constrangedor, uma brisa soprou no salão. A visão de Shion ficou turva por um segundo, e ela viu um homem muito bonito aparecer ao lado de Yujito Ni. Parece que você entendeu mal o que eu acabei de dizer. Yami sorriu gentilmente para Shion e explicou. Sou um homem que gosta de mulheres. Era eu falando através da Yujito. Você consegue aceitar isso agora? Sim. Não. Claro que não. Shion assentiu inconscientemente, depois balançou a cabeça rapidamente como se tivesse despertado de um transe. Ela exclamou, esta é a primeira vez que nos encontramos, e você já está fazendo um pedido tão absurdo. Quem disse que eu seria sua esposa? Yami suspirou e acenou com a mão. Todos, exceto Konan, saíram da sala. Konan, como se não tivesse entendido a deixa, permaneceu parada como uma atriz de teatro esperando sua fala. Yami, descarado como sempre, ignorou a presença dela e continuou olhando para Shion. Embora sua expressão fosse calma, a pressão em seu olhar fez Shion se sentir sufocada. Deixei bem claro. Não é porque eu goste de você, mas porque você deve pertencer ao caminho. Yami disse firmemente. Que tipo de homem deixaria alguém parecida com sua esposa casar com outra pessoa? Quanto ao amor, mesmo que não exista agora, pode ser cultivado com o tempo. Eu tenho experiência nisso. Afinal, ele já sequestrava pessoas de suas casas desde os 6 ou 7 anos de idade, então ele era de fato experiente. Shion estava prestes a expressar teimosamente sua disposição de morrer em vez de ceder, mas as próximas palavras de Yami fizeram sua expressão mudar para a hesitação. Em troca, posso pôr fim ao destino da sacerdotisa da Terra dos Demônios e eliminar completamente o monstro. Você está falando sério? Shion parecia um pouco animada, mas também com medo de acreditar. Você não tem a capacidade de prever o futuro? Então use seus olhos para ver aonde meu caminho me leva.
Ao ouvir isso, os olhos de Xion, que lembravam o Byakugan, focaram-se involuntariamente em Yami. Um clarão de luz púrpura passou por suas pupilas e sua visão ficou desfocada. Então, ela viu muita coisa. Feras enfurecidas, uma batalha que abalou o mundo, um clarão de luz, e então, ela se viu. De repente, o rosto de Xion ficou vermelho. Ela realmente havia se transformado em Hinata, e quase saiu vapor de sua cabeça. Ela estava prestes a desmaiar. S. O que aconteceu? Yami piscou. Ele não esperava que ela realmente tivesse visto alguma coisa. Seu pervertido. Yami, então você quer escolher a terceira opção. Ele deu uma risadinha irritada e começou a arregaçar as mangas. Tudo bem. Enterrá-lo também é uma solução. Resolve o problema completamente. Espere, eu concordo. Só que, isso não é necessário. O rosto de Xion empalideceu novamente. Ela jamais imaginara que Yami seria tão dominador, pronto para matá-la no momento em que ela recusasse. Como sacerdotisa com um status semelhante ao de um daimyo na Terra dos Demônios, ela jamais havia conhecido um homem assim. Todas as belas fantasias em sua mente se desfizeram instantaneamente, substituídas pela imagem mental de sua própria lápide cercada por ervas daninhas de 3 metros de altura. A partir de agora estarei sob seus cuidados. Yami sorriu e estendeu a mão, sua expressão mudando tão rapidamente que até Conan ficou momentaneamente atonita. Que demônio é exatamente esse? Você parece saber bastante sobre ele. Meia hora depois, a caminho do templo selado, Conan perguntou sobre o monstro. Inicialmente, Yami não planejava trazer ninguém além de Xion, mas Conan insistiu em vir, e ele não se opôs. Ao ver Conan se juntar a eles, a Jizai também olhou para Yami com entusiasmo. No final, acabou se tornando uma equipe de 4 pessoas. Xion estava fraca, então Yami a carregou nas costas. Saltando suavemente de costas, Yami conseguiu ter uma noção completa das proporções do corpo dela. Ela não só se parecia com Hinata, como sua figura e forma geral eram muito semelhantes. À primeira vista, ela não parecia particularmente deslumbrante, mas sua beleza estava nos detalhes. O rosto de Xion estava pressionado contra o pescoço de Yami, já vermelho como uma chaleira, emanando calor como uma bolsa de água quente. Ela ouvia a conversa delas em silêncio. Moryu é um demônio formado pelas emoções negativas da humanidade. Ele nasceu da guerra e do ódio, ainda antes das bestas com cauda. Enquanto existirem emoções negativas, ele jamais poderá morrer de verdade. Também é muito poderoso. No seu auge, é quase tão forte quanto a Kyuubi. A expressão de Conan mudou ligeiramente. Nunca ouvi falar de uma criatura tão poderosa. Yami lançou-lhe um olhar cheio de pena. Claro, está selado pela linhagem da sacerdotisa. As 5 grandes nações conhecem esse segredo. Você simplesmente esqueça. Conan percebeu a nuance em suas palavras e pareceu um pouco constrangida. Você disse que é imortal. Então por que prometeu antes que poderia destruí-lo? Como aquilo a preocupava, Xion também olhou para cima curiosa. Só porque os mortais não conseguem, não significa que eu não consiga. Afinal, eu já derrotei deuses. Essa foi o fim da conversa. Conan não disse mais uma palavra durante todo o tempo. Ao se aproximarem do templo, outra onda de monstros de marionete apareceu. Milhares de marionetes se moviam em uníssono, como uma maré cinzenta, marchando em direção à capital da Terra dos Pântanos. Quando os dois lados estavam a algumas centenas de metros de distância, os bonecos subitamente enlouqueceram. Como se pressentissem o alvo, ergueram suas armas um após o outro. Xion empalideceu, mas Yami não a decepcionou. Com um gesto de mão, 2 esferas da busca da verdade se transformaram em discos voadores e giraram em direção ao exército de marionetes, destruindo-os impiedosamente. Então, algo surpreendente aconteceu. Todas as estátuas tocadas pelas esferas da busca da verdade se desintegraram completamente, desaparecendo sem deixar vestígios. Não houve regeneração. Ao ver isso, o ânimo de Xion se renovou. Ela começou a acreditar que os monstros realmente poderiam ser destruídos. Com as esferas da busca da verdade abrindo caminho, o grupo avançou sem impedimentos e rapidamente alcançou os portões do templo. Yami parou e disse a Conan: fique aqui. Não deixe que esses figurantes interfiram. Não se preocupem, nenhum fantoche vai me enganar. Conan lançou etiquetas detonantes que flutuaram no ar. A Jizai também invocou diversas criaturas grandes para guardar a entrada do templo. Yami colocou Xion no chão, pegou em sua mão e a conduziu para o interior da passagem subterrânea. Uma onda de calor os atingiu. Magma fervilhava em torno de enormes pedaços de rocha. Um homem de meia-idade vestido de preto estava reclinado em um assento de pedra, com um sorriso distorcido nos lábios. Era Yumi, o ninja médico maligno possuído pelo demônio. Eu não esperava que você viesse até mim, Xion. Os olhos de Yumi brilharam ao ver Yami e Xion de mãos dadas. Só esse Hokage de Konoha? Ele é forte, com certeza, mas você acha mesmo que ele pode lutar contra o mestre Moryu? Yami deu uma risadinha. Você é mesmo ridículo. Se Moryu fosse realmente invencível, será que ele ficaria selado como um cachorro por milhares de anos? Trair os seus é ainda mais vergonhoso. Yumi zombou de Xion. Você traiu a si mesma, sacerdotisa. Você escolheu a covardia. Me traí. Xion estava confusa e não compreendeu o significado mais profundo das palavras de Yumi. Tão ignorante que chega a ser ridículo. Yumi balançou a cabeça com sarcasmo e suspirou. Você nem sequer conhece a origem das sacerdotisas e do monstro. O que você quer dizer? Xion pareceu desconfortável. Na antiguidade, os monstros não existiam. Yumi abriu o próprio peito com um corte. Uma massa escura pulsava lá dentro. A sacerdotisa original possuía um poder incrível. Para impedir que ele prejudicasse o mundo, ela dividiu a mente humana e o instinto animal em 2. O lado humano tornou-se a linhagem da sacerdotisa. O instinto repleto de ressentimento absorveu a emoção negativa e se fortaleceu. Isso é Moryu.
Um sorriso zombeteiro surgiu em seu rosto enquanto ele olhava para Xion, que estava atônita. Você sabe como sua mãe morreu? As guerras ninja despertaram emoções negativas intensas. O selo anterior começou a enfraquecer. Sua mãe se fundiu com Moro para manter o selo intacto. Mãe. Xion ficou atordoada, lembrando-se de como sua mãe parecia saudável, mas falava como se estivesse se preparando para a morte. No fim, ela havia morrido de uma doença repentina. Então, você ainda quer me selar? Yumi riu. Posso esperar. Mas você está disposto a morrer? Mesmo que você seja, uma vez que você se vá, a linhagem das sacerdotisas chega ao fim. Ninguém poderá me deter novamente. Um dia, unificarei o mundo, criarei um reino de 1000 nações e me tornarei a governante de todo o mundo ninja. Ao ouvir isso, a expressão de Yami mudou enquanto ele olhava para Yumi. Então, você também quer unificar o mundo? Então não posso deixar você viver. Xion, prepare a formação de selamento. Ao ouvir a ordem de Yami, Xion pareceu recuperar a compostura. Ela imediatamente começou a fazer selos de mão, seguindo os ensinamentos que sua mãe lhe havia transmitido. Um círculo mágico púrpura se formou. Yumi, em vez de recuar, avançou e entrou na barreira. Eu estava esperando por isso. Yami desferiu um soco. Yumi tossiu sangue e foi arremessado para trás com força. Um rugido monstruoso ecoou de dentro de seu corpo. Yumi percebeu algo. Seu rosto demonstrava medo. Seu corpo inchou rapidamente, expandindo-se até finalmente explodir em uma nuvem de carne e sangue. A verdadeira forma do monstro foi revelada. Uma massa negra contorcendo-se constantemente, irradiando o chakra mais malévolo imaginável. Se perder, Moro rugiu. Naquele momento, ele só tinha Xion em sua mira. Contanto que se fundisse com ela, ele poderia obter o poder da sacerdotisa original e se tornar ainda mais forte. Já faz um tempo que ninguém se atreve a falar comigo desse jeito. Espera aí, você nem é uma pessoa. É só uma besta. Yami desenhou um círculo à sua frente. Um violento tornado surgiu, varrendo o monstro para longe. Uma enorme fenda se abriu na montanha. A luz do sol invadiu o local, iluminando toda a área. O chakra maligno se transformou em dragões negros e lançou um contra-ataque. Kamui. O padrão Mangekyou apareceu. O espaço se distorceu violentamente, despedaçando os dragões de chakra. Mas estranhamente eles se fundiram novamente. Yami franziu a testa e acenou com a mão. As esferas da busca da verdade avançaram rapidamente. Desta vez não houve regeneração. Embora fosse um ser formado por emoções negativas com chakra equivalente ao da Kyuubi, carecia de energia natural. Diante do poder das esferas da busca da verdade, era impotente. As 6 esferas da busca da verdade se transformaram em várias formas de armas e cortaram os dragões de chakra, atingindo até mesmo a névoa negra central do monstro. Yami juntou as mãos e entrou no modo sábio. Ele exalou e um anel de fogo giratório surgiu. Então, com a adição do poder de seu Mangekyou, as chamas negras do Amaterasu incendiaram o anel. Arte sábia. Anel de chamas dança Amaterasu. O anel de fogo girou como uma serra circular, cortando um pedaço enorme do monstro. Roar. Moro uivou. Como um ser de energia, não podia sentir dor, mas perder tanta energia de uma só vez o fez entrar em pânico. Pior ainda, Yami abriu a boca e inspirou. A massa de chakra decepada foi sugada para dentro de seu corpo. Então ele arrotou? Tem um gosto meio ruim, mas a porção é razoável, disse Yami com um leve arrependimento. A quantidade de chakra que ele absorveu era quase equivalente à de 2 8 caudas. Ele deveria ter deixado Moro se recuperar mais primeiro. Após se fundir com a árvore divina, ele passou a possuir um filtro de energia interno. Qualquer forma de energia, seja energia de chakra ou energia natural, seria filtrada e convertida em alimento. Xion olhava fixamente para o lado, sem expressão. Espera, você pode comer isso? Por que você está me olhando desse jeito? Yami olhou para ela. Se eu não tivesse guardado um pouco para você, teria comido tudo. Você quer que eu coma também? O rosto de Xion empalideceu. Ela gesticulou freneticamente com as mãos. Não, obrigada. Pode terminar à vontade. Não se contenha por minha causa. Yami fez um selo de mão. Um enorme portão tori carmesim desceu do céu, prendendo o monstro que tentará fugir. Ele foi selado contra a montanha. Tem certeza? Agora mesmo, Moro disse que você e ele já foram um só. Não posso garantir que você se tornará imortal se a fusão for completa. Mas, no mínimo, você manterá sua forma atual e viverá mais algumas centenas de anos. Xion parou de repente, depois endireitou as costas e falou com firmeza. É dever da sacerdotisa selar o monstro. Que ele venha me buscar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.